Planeta Guarani no ar. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no Bugre. Olá, meu amigo bugrino, muito boa noite pra você. Tá começando agora o nosso Bugre em Foco especial. Ó, vou abrir a tela, ó, você vai ver uma tela cheia aí, ó. Tá cheia a tela, ó, a equipe Planeta Guarani toda reunida, ó. Cleiton Vendemiato dando um sorrisão, Beto Toledo aqui com seu fonão mágico de ouvido, fazendo positivo pra todo mundo. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, né? O canal Rádio Planeta Guarani no YouTube. A gente prometeu aqui um programa especial pós-debate, onde a gente gostaria de analisar o conteúdo, né, do debate promovido hoje pelo canal VV8 TV, lá de Valinhos, né, para Valinhos e Vinhedo e tal. Mas infelizmente não teve debate. Não teve debate. Apenas o Felipe Rosselli compareceu aos estúdios da VV8 TV. Apenas o Felipe Rosselli fez uma programação lá de 1h20 de duração. Apenas o Felipe Rosselli interagiu, respondeu, tirou dúvidas oriundas do chat, né? O Rômulo Amaro desistiu do debate, tá? E antes de eu introduzir tanto o Cleitão quanto o Beto aqui, que eu sei que vocês estão dois para ouvi-los falando também, a gente vai soltar aqui a nota explicativa, né? Uma nota enviada pelo Rômulo Amaro ao Júnior Paes, né? O Juninho, que é o dono do canal, né, explicando o porquê dele não comparecer ao debate, tá? Então vamos juntos aí ouvir o Júnior Paes explicando por que o Rômulo Amaro desistiu do debate, segundo ele, uma nota enviada para ele às 18h07. Vamos ouvir então os argumentos do Rômulo Amaro na voz do apresentador do que seria o debate dessa noite. Mas eu vou ler a nota do Rômulo, porque eu acho importante deixar clara essa nota para você, associado do clube. Vamos lá. Boa tarde, Juninho. Recebi com surpresa o seu convite da emissora VV8 TV para participar de um debate eleitoral ao lado do candidato da oposição. Me causou estranheza o fato que, posteriormente, veio a informação de que seu irmão integra a chapa de oposição como vice-presidente. Essa situação, por si, coloca em dúvida a imparcialidade e a credibilidade de um debate que deveria ser conduzido com equilíbrio e isenção, disse ele. Também me surpreendeu saber que no momento em que o convite foi feito, a conversa estava sendo gravada conforme dito por um áudio que você enviou para um integrante da chapa. Considero essa atitude inadequada e pouco transparente, disse ele, especialmente em um processo eleitoral que exige ética e respeito entre todos os envolvidos, disse a nota também. Diante disso, e seguindo a orientação da minha assessoria e do departamento jurídico da chapa Avante Meu Bugre, decidi não participar do debate. Tenho total respeito pela imprensa e acredito no diálogo, mas somente quando ele ocorre em condições justas, respeitosas e imparciais. Meu compromisso é com o Guarani Futebol Clube, com a verdade e com a campanha limpa, responsável e propositiva, sempre voltada ao melhor ao nosso clube e para o torcedor bugrino. Aí assinou então aqui Rômulo Amaro, candidato à presidência da chapa Avante Meu Bugre. Bom, tá aí, gente. Essa é a explicação do Rômulo Amaro, né? Faltando menos de 1 hora para o início do debate, ele entrou em contato com a emissora, dizendo que não compareceria, que não participaria do debate pelos motivos a ele apresentados por ele e lidos aí pelo Júnior Paes. Repito, o Júnior Paes é o apresentador, também dono do canal de TV lá e tal. Agora vamos lá, né? Deixa eu trazer o Beto Toledo com vinhetinha e tudo, quer ver?
Beto Toledo. Ô Beto Toledo, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, né? Primeira vez aqui, nós três interagindo juntos aqui ao vivo no nosso Bugre em Foco, né, e tal. E acho que todos nós estamos frustrados, né, Beto Toledo, com a não realização do debate, né? Acho que perdeu hoje o torcedor do Guarani, de um modo geral, né? Que gostaria de ter visto o debate acontecer. Boa noite, viu? Seja muito bem-vindo, um prazer enorme recebê-lo aqui nesse formato. Fala, Otis, boa noite, já me antecipando aqui, boa noite para o Cleiton Vendemiato, abraço, Cleitão, boa noite a todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Perdeu o objetivo, né, Otis, essa é a grande verdade, né, o objetivo era exatamente poder discutir, né, claro, trazer à luz o que foi discutido, o que foi debatido num debate, repercutir de alguma forma, porque entrevistar o Rosselli, a gente também vai entrevistar, né, Otis, a gente vai fazer isso... com réplicas e vamos aprofundar nos assuntos. A gente tem bastante conhecimento de Guarani, modéstia à parte, a Rádio Planeta Guarani tem muito conhecimento de Guarani para poder inquirir qualquer candidato que se coloque à disposição, né, de falar com o seu torcedor, porque quando está falando com a Rádio Planeta Guarani, está falando com o torcedor, com os sócios também, mas principalmente com o torcedor. Então, assim... perde absolutamente o objetivo, na minha opinião, mas vamos aqui, o Rosselli estava lá, ele não tem culpa, ele fez a parte dele, né, ele se apresentou, vamos dizer assim, então ele, na condição de candidato, falou lá durante 1 hora e alguns minutos aí, e falou sozinho, então a gente vai repercutir o que disse o Rosselli, não o que foi prometido, que era um debate entre os dois candidatos. É mais ou menos isso, né? A gente vai transformar isso aqui num bate-papo entre nós aqui, né? Falando do que aconteceu e vendo aí o que surge de pauta. Vamos embora. Eu toquei a vinheta pro Beto, tem que tocar a vinheta para ele também, senão fica desigual, né? Cleiton Vendemiato. Guarani! Ô, meu amigo Cleiton Vendemiato, que prazer recebê-lo agora em vídeo também. Cleiton tá todo acanhado lá, nunca participei em vídeo e tal. Boa noite, Cleiton, tudo bem com você, meu amigo? E já introduzo a mesma pergunta ao Beto. Acho que perdeu o torcedor do Guarani de um modo geral, que gostaria de ver esse debate sendo trazido, né, com ideias apresentadas, com propostas, projetos, até com certo confronto, obviamente, afinal são dois concorrentes, né? É natural que haja um confronto num debate em algum momento, mas um confronto de ideias, né, Cleiton? Perdeu o torcedor do Guarani, né? É verdade, Ortiz. Primeiro a gente fica acanhado porque a funilaria não ajuda, né? Mas boa noite para você, para o Beto Toledo, nosso amigo e amiga youtubers, telespectadores, né? Tô acostumado a falar amigos e amigas ouvintes, né? Então, tá vendo? A gente tem que adaptar algumas coisas para o YouTube. Eu acho que, antes de mais nada, Ortiz, eu acho lamentável. E por que eu acho lamentável? Porque algumas coisas para mim já ficam claros logo nessa nota que a gente ouviu do Rômulo Amaro, né? Primeiro, recebi com surpresa o seu convite. Qual a surpresa? Eu acho que quando você é imprensa, você pode chamar para uma entrevista, você pode chamar para um debate, e até que me provem ao contrário, nós recebemos na semana passada a notícia de que esse debate aconteceria. Então, para mim, não tem surpresa nenhuma. Surpresa foi, depois de quase uma semana do debate marcado, ele dizer que recebeu com surpresa, né? Surpreso estou eu, né? De ver que algo que há uma semana quase está marcado não aconteceu porque o Rômulo não esteve lá. Segundo, que realmente quem perde para mim é o torcedor, e principalmente o torcedor, Ortiz, porque quem está vivendo o dia a dia do Guarani como associado, ele tem uma gama infinita para poder saber das propostas de cada uma das chapas e poder colocar isso em forma de voto lá no dia 14 de dezembro. O torcedor não. O torcedor que não é associado do Guarani, ele tem a oportunidade de ouvir ou a entrevista dos candidatos na imprensa campineira, e nós nos colocamos também como imprensa campineira, e a VV8, por mais que seja em Valinhos, prestou um serviço como imprensa campineira, e tivemos um por corte, conta disso, né, por conta desse debate não acontecer, a informação acaba não chegando para o torcedor, que simplesmente quer saber
quais serão os rumos do Guarani nos próximos 3 anos, Ortiz. Pois é, nós tivemos um pequeno corte aí, isso é natural, viu, gente? Conexão de internet é assim mesmo, tá? E com vídeo ela fica mais pesada, né? Mas vamos lá, vamos... primeiro eu preciso dizer o seguinte, não estranhei a não presença do Rômulo Amaro, tá? Eu tenho a minha opinião sobre isso e vou externá-la durante esse programa, tá? Não estranhei a não presença dele, não, ao debate, tá bom? E depois eu vou dizer por que eu não estranhei. Só esclarecendo, o Cleiton disse assim, fui surpreso com o seu convite. Na verdade, ele disse que recebeu o convite, mas ficou surpreso ao saber que o irmão do Júnior Paes, né, o Juninho, é um dos integrantes da chapa concorrente, né, pleiteante ao Conselho de Administração, só para pontuar direitinho, tá? Ele disse que recebeu o convite, mas Ortiz, que depois soube. Eu acho que, desculpa, Ortiz, rapidinho, mas eu acho que não, acho que ele fala 2 vezes a surpresa. Ele fala que recebeu o convite com surpresa e depois ele fala estranheza, né? Isso, exatamente. Ele falou sim que recebeu com surpresa, Ortiz. Com surpresa não dá para entender, né, Roberto Toledo? Porque ele recebeu um convite, confirmou a presença no convite, né? E aí é o Rômulo sendo Rômulo. Eu acho que quem escreveu essa nota é a mesma pessoa que escreve os discursos, ou que escreveu pro Rômulo Amaro aquele discurso pós-derby, né, Beto? Que demorou 5 dias para sair, né? Porque o cara disse que recebeu com surpresa, mas que aí soube que quando surgiu a ligação com o convite, a ligação estava sendo gravada, e na ligação que recebeu, obviamente, confirmou sua participação. Então, se confirmou sua participação, não pode ter surpresa pelo convite, né? O convite surgiu e ele aceitou porque quis, né, Beto Toledo? A surpresa, talvez, em saber que o irmão do Júnior Paes faria parte da chapa adversária. Talvez isso, sim, né? De resto, nenhuma surpresa, pô. Não, Cleiton foi cirúrgico agora para mim. Essa foi a hora que ele abre a frase dizendo: recebi com surpresa o seu convite. Como assim recebeu com surpresa o convite? Não entendi, assim. Quem escreveu a nota mandou muito mal nisso. Pode ser estranheza, surpresa ou qualquer outra coisa, sabendo que o Juninho é irmão de um dos integrantes da chapa Meu Bugre Forte. Até compreenderia se ele abordasse por esse lado. Mas o Juninho disse que não participaria, né? Só participou porque foi uma sabatina e não um debate. Ele tinha um jornalista lá do lado dele para fazer, enfim. Tem que acreditar na palavra do que o Juninho falou. Mas para mim não tem surpresa nenhuma. O Cleiton foi cirúrgico agora. É mais uma dessas notas equivocadas, sem pé nem cabeça, que o pessoal vai lá, escreve e coloca na boca do Rômulo. E aí, assim, já até mataram aqui a minha tese, né? Então já vou rodar o chat aqui, ó. O grande Vitorelli, deixa um abraço no Vitorelli aí, ô Beto Toledo, Vitorelli lá do Bugricast. Grande abraço, meu irmão. A gente precisa se encontrar para falar um pouco de bola, tomando cerveja primeiro. Deixa um abraço no Vitorelli aí, que então vem de minha ator. Grande abraço pro Vitorelli, aliás, para todo o pessoal do Bugricast, que também faz um serviço bacana demais em favor do Guarani. A gente vai registrar todo mundo que tá aqui, tá? Eu vou abrir com o Vitorelli, porque já mataram aqui a minha tese também, né? O Vitorelli dá boa noite, amigos, como vão? Tirando o Guarani, tá tudo bem, Vitorelli, a vida vai bem, tirando o Guarani, né? Que bizarro o que aconteceu hoje. Acham que isso influencia algo para as eleições, de fato? Então, Vitorelli, eu vou dar a minha tese, né? O Rômulo Amaro não vai ser influenciado em nada pelo fato de não ter participado do debate. Ele talvez seja questionado por torcedores do Guarani, mas eu tenho que dizer, o Rômulo Amaro não precisa. É uma pergunta simples, Cleiton Vendemiato: sócio fake ou sócio plantado assiste debate, Cleiton, para saber qual é a ideia do seu candidato? De jeito nenhum. Você me permite só estender, mas muito pouco mesmo, sobre essa questão. A verdade, seja no Guarani, seja em cargos públicos, prefeito, governador, presidente, enfim, a verdade é que no Brasil, qualquer pessoa que está na máquina só tem a perder participando de debate, artista. Exatamente, esse é o ponto, né, Beto Toledo? Então, o confronto não é interessante. Por quê? Porque o público dele, né, a maioria do público votante dele não estaria acompanhando esse debate, né, o Beto Toledo. Quem estaria talvez fossem os torcedores, mas infelizmente o torcedor não vota, né? Se for pensar em estratégia, Ortiz, agora eu vou me colocar no lugar do Rômulo, tá? Se fosse pensar em estratégia, realmente ele só teria a perder com isso, que pode gerar corte por ser o YouTube, pode gerar corte em rede social, esses cortes podem ser tirados até de contexto em alguns momentos e tal, e serem compartilhados aí, dando alusão a algumas coisas, né? Não sei como que seria o comportamento dos candidatos com relação a isso. Então, realmente, por esse ponto, eu concordo. Eu, particularmente, se eu assumo um compromisso, eu cumpro um compromisso.
Então, se eu tivesse dito que eu iria... O problema é ter eu iria... aceito o convite, né? Exatamente. Se eu tiver, olha, eu vou. Se eu falei que eu vou, eu vou. Eu vou e pronto. Seja o que Deus quiser, assumir o compromisso numa hora, de repente, numa emoção, e depois pensei melhor, não, cara, eu vou. O que não dá é uma hora antes, assim. Porque pegou muito mal pro Rômulo, foi ele que avisado uma hora antes. Acho que se ele tivesse falado na segunda-feira, por exemplo, depois que ele ficou sabendo... Se ele tivesse falado ontem. Ontem, mas segunda-feira à noite todo mundo ficou sabendo que o irmão do Júnior era um componente da chapa do Rosselli. Pronto. Na terça-feira de manhã ele podia ter avisado, Júnior, desculpa, sabendo que seu irmão tá lá, eu não vou participar desse debate. Pronto. O que não dá é uma hora antes chegar e tomar esse tipo de decisão. Acho que pega mal sim pro Rômulo, tá? E o Rosselli vai usar isso de alguma maneira, com certeza, em rede social e tudo mais. Não sei se vai ter algum efeito político com relação à base eleitoral, como você disse, né, Ortiz, que são os sócios. Mas, com certeza, com relação à torcida, pegou muito mal. Pois é, e aí, o Cleiton Vendemiato, se ele avisa ontem, a mesma coisa, imagina que eu tenho... Já aconteceu algumas vezes na rádio, inclusive, né? Eu tenho um programa marcado com o Beto Toledo, às 8 da noite. O Beto me avisa, Ortiz, aconteceu um imprevisto aqui, eu não vou poder fazer o programa. O Ortiz tem que se reprogramar inteiro para fazer o programa e para o programa acontecer. Imagina a gente tem a transmissão do jogo anunciada, né, para as 8 da noite e por algum motivo o jogo é adiado. O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no ar para falar o quê, né, Cleiton Vendemiato? Então, para mim, o foco do que estava estabelecido para hoje caiu. Eu não assisti para ouvir propostas ou para sabatinar o Felipe Rosselli. Eu assisti para ouvir um confronto entre os dois candidatos. Sabatinar o Felipe Rosselli, legal, ele ganhou, quem ganhou em tempo com isso foi o Felipe Rosselli, ganhou 1h20 de programa, onde só ele falou, né? Pôde apresentar lá, pôde responder à sua maneira, né? As perguntas que foram feitas pelos torcedores no chat e tal, mas não foi para isso que eu liguei aqui a TV e fiquei assistindo o debate, né? Eu liguei para ver um debate, um confronto de ideias. Caiu a pauta, né, Cleitão? Não tem muito o que falar. Caiu totalmente a pauta. A gente se preparou para poder agora fazer uma análise dos dois modelos, né? E a bem da verdade é que, inclusive em termos de sabatina, a gente também não conseguiu aprofundar, né? E eu também já esperava isso, né? Era óbvio que eles iam explorar, como a gente já falou lá na segunda, quando cobrimos o lançamento da chapa, né? É óbvio que viriam perguntas em relação a fotos, aquela coisa toda que a gente já sabia. Né? A eleição do Guarani parece que está caminhando para um debate de foto, né? Essa é a verdade, né, Cleiton? Exatamente. Então, assim, em algum momento chegou, inclusive na própria sabatina, a ser esvaziado, né? Esse processo de sabatina ali. O que me dá lamento é justamente o diálogo com a torcida, Ortiz. Em determinado momento, a gente estava acompanhando pelo YouTube, a gente via ali, e tivemos ali 300, pico de quase 400 internautas ali acompanhando o debate ao vivo, de algo que quem estava ali para receber, né, realmente quais eram as duas propostas e a diferença entre elas. Outra coisa que, para mim, vai minando, né, e vai deixando a gente chateado, né? Ainda dentro da nota do Rômulo Amaro, ele diz ali que tem o respeito pela imprensa. Desculpa, Rômulo, a partir do momento que isso acontece, você tem respeito por alguns veículos de imprensa, e isso é lamentável, infelizmente. É uma pena, né? Uma pena, mas já aconteceu, gente. Caiu a pauta totalmente. Agora nós vamos resenhar aqui sobre o que aconteceu, né? E registrando o nosso chat ao vivo aqui, hoje eu vou ter mais dificuldade para interagir no WhatsApp, viu, gente? Então não mandem mensagem no nosso WhatsApp, não. Mandem mensagens diretamente no chat aqui da transmissão, tá? O Rafael, boa noite, Ortiz. Chegou a notificação, tamo online. Obrigado, Rafael. Tamo junto. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo dá boa noite para a família Bugrino. Fernando Moreno, boa noite, meus amigos. Boa noite, amigos, né? Perdão, já na escuta, zero de informação do debate, aguardando a resenha de qualidade aqui. Não foi para isso que a gente montou o programa, né, Fernando? E depois eles que achou o Beto e o Cleitão também. Boa noite. Boa noite, tá todo mundo aqui hoje, né? Só faltou o Edinho, mas aí não caberia os 4 na tela, aí ficaria difícil mesmo, tá?
Um abraço pra você, viu, o Fernando Moreno. O Léo Trentin também conosco, lá do Bugrecast. Boa noite, amigos. Boa noite, Léo. Bem-vindo, viu, meu irmão? Tamo juntos, já tem interação do Léo também. O Lucas Castro dá boa noite. O Atílio, lá de Portugal, parabéns pelo novo programa, sucesso. Muito obrigado, Atílio. O Rafael Godoy, boa noite, planeteiros. Estou na audiência. Obrigado, Rafael. E o Léo Trentin, as eleições são sempre um circo, é ridículo. Eleição num quadro eleitoral, Léo, muito diminuto, muito pequeno. Esse é o pior de tudo, viu, Léo Trentin? Qualquer patamar de eleição, você vai ter confronto, ataque, você vai ter tudo isso. Mas eu acho o debate salutar. E depois, eu recebi, né, acho que todos receberam também, um vídeo de propaganda, Beto Toledo, da chapa do Rômulo Amaro se anunciando como a melhor opção para o pleito eleitoral que vai se aproximar. Cara, desculpa, mas caiu completamente, está totalmente fora de contexto. E depois eu quero também falar sobre esse vídeo, viu, Beto Toledo? Eu não tive tempo de assistir, tá, Ortiz? Na hora que eu cheguei atropelado em casa, né? O Ortiz sabia como seria aqui. Eu vi que estava postado lá no grupo e tal, mas eu não tive tempo de assistir. Eu li a nota que foi recolocada também, que é a mesma nota que eles propagaram, né, nas redes sociais deles. Espero que não tenha sido na rede social do Guarani, porque se é uma chapa política, eles têm que falar na chapa, nas redes sociais da chapa política. Pode usar as páginas do Guarani para fazer nota oficial a respeito do que é dentro do processo eleitoral, né? Não cabe esse tipo de coisa. Então, mas como eu não entrei em rede social, a única coisa que eu estou fazendo é compartilhando aqui com muita vontade o link, né, da nossa resenha aqui nas páginas, né? Então, eu não entrei e não assisti o vídeo, não, mas sei que tá lá e depois a gente vai tentar entender o conteúdo dele. Cleiton assistiu, Cleiton? Não sei, viu ou não viu? Eu vi. É até complicado falar, Ortiz, porque é o mundo de Poliana. De verdade, é o mundo de Poliana que a gente vê naquele vídeo, né? Não, a mensagem é a seguinte: assumimos o clube, agora fala-se em abril, né, de 2023, mas precisando de uma reconstrução, né? Destaca as reformas feitas no Brinco, destaca a troca do gramado, que o Brinco ganhou na gestão deles a qualidade de um dos melhores gramados do Brasil, quando na verdade o Brinco ganhou esse selo anteriormente até e tal. Enfim, é uma propaganda de feitos contestáveis e que contestam a própria gestão, porque eu vou me lembrar novamente, essa gestão que aí está se elegeu, e sou capaz de buscar aqui as campanhas anteriores, né? A campanha anterior, a campanha eleitoral anterior, a gestão que aí está se elegeu dizendo assim: nós somos a continuidade do trabalho do Ricardo Moisés. A chapa era Avante Meu Bugre com o apoio de Ricardo Moisés. Não podemos perder o que foi feito até agora por Ricardo Moisés. E agora, na nova campanha, o Ricardo Moisés foi um desastre, a gestão anterior foi um desastre, e o Rômulo Amaro, o Beto Toledo, está tendo que reconstruir o Guarani. Essa é a imagem que está se passando nesse vídeo, viu, Beto Toledo? É duro assistir isso, viu? Ortiz, é engraçado como tenta se desvencilhar das imagens, né? Vamos ser sinceros, o grupo político que está hoje no Guarani é o mesmo grupo político do Ricardo Moisés. Sim, sem dúvida. Claro. O Ricardo Moisés estava aí, ele foi, de certa forma, oposição quando ele ganha, né? Quando ele é eleito. Aí ele apoia o André Marconato, que inclusive é cunhado dele. Isso sim deveria causar estranheza, né? O André Marconato é cunhado dele. Aí ele vai trabalhar dentro do Guarani pro André Marconato como CEO do Guarani, nessa mesma chapa, que também tinha o Rômulo, o Adriano Hintz, o Eric, o Gustavo Solém, todo mundo estava aí, nessa chapa do André Marconato. Aí o André Marconato não encerra o seu ciclo, né? Ele se afasta da presidência. O Rômulo assume, porque ele já era membro do CA, então ele assume, ele é uma das pessoas que assume. O vice-presidente era o Rubão, mas o Rubão saiu, foi o único membro que saiu, por isso que são 6 membros hoje no atual que ainda está em exercício, né? E aí o Rubão sai, não assume, o Rômulo sim assume o lugar, e agora o Rômulo está pleiteando uma reeleição. O Rômulo não está pleiteando ser eleito pela primeira vez, ele está pleiteando uma reeleição, que ele fazia parte do grupo. É a mesma coisa que se morreu o presidente da República hoje e assumir o vice, na próxima Tancredo eleição, Sarney. o vice ele vai ser como reeleito, ele não pode depois fazer de novo 2 mandatos, entendeu? Porque ele está assumindo o pleito naquele momento, ele está assumindo a presidência naquele momento. Então o Rômulo é da situação, assim como o André Marconato é da situação e o Ricardo Moisés é da situação, é tudo um grupo só.
É complicado, cara. O que é eleito é a chapa, né? Não é o candidato, né? A chapa é eleita, né? E não importa se ele era presidente ou integrante do CA, né, Cleitão? É a chapa, é o conjunto da obra que é eleito, né? E, infelizmente, não dá para fugir disso. Mas, assim, num momento desse vídeo, o que me causou bastante indignação, inclusive, assistindo... Ele disse que o Guarani voltou a ser respeitado na gestão dele, o Cleiton Vendemiato. O Guarani voltou a ser respeitado, Cleiton. Ortiz, a gente... É muito complicado isso, porque assim, ó, eu gostaria de ser o mais imparcial possível, mas eu não tenho como. E principalmente não tenho como porque estamos falando da situação. E a situação tem legado, né? Legado pode ser bom ou pode ser ruim. Para mim, é péssimo, né? E falar isso em época de eleição, de alguma maneira... você enviesa o seu comentário. Mas como é que eu vou entender como evolução um time que cai para a terceira divisão nacional, como o último colocado, que faz uma campanha pífia no Paulista, que faz uma campanha de recuperação, mas para mim ainda pífia, o fato de não conquistar o acesso torna a campanha do Guarani pífia e tentar apresentar isso como bons resultados. Eu realmente não consigo entender, Ortiz. E não adianta tentar desvincular futebol e estrutura e reforma de gramado. Para mim tudo está associado. O Guarani é futebol clube, e se o futebol não vai bem, as outras coisas por consequência também não tem como ir bem, Ortiz. E por que eu tô salientando esses detalhes? Para não falar que eu falei só do Felipe Rosselli, para não transformar isso aqui num debate, para enaltecer o candidato que esteve presente ao debate, num pós-debate, para enaltecer o candidato que esteve presente ao debate. Infelizmente, o Rômulo não se fez representar. Se ele tivesse se feito representar, eu poderia estar analisando falas dele, eventualmente positivas, eventualmente negativas, mas estaria falando do que ele disse. Ao não comparecer, o que me resta é trazer as minhas observações. Foi muito ruim o que aconteceu hoje. Quem perde é a democracia. A democracia perde quando o debate não é estabelecido, tá? O nosso convite estará sempre aberto. Por isso que eu digo eu prefiro ouvi-los separadamente, até para que a gente possa sabatiná-los mesmo. E já vou adiantando, pessoal, não é que a gente não queira interação no momento. Eu não posso manter uma sabatina eleitoral ou pré-eleitoral amparada em mensagens de chat de YouTube ou em mensagens de WhatsApp. Tá? Nós temos que sabatinar o candidato com aquilo que nós tentamos extrair deles. Tenham certeza, qualquer tema que vocês tenham interesse em conhecer será abordado por nós aqui. Né? E se não for abordado, aí sim, aí eu vou no chat ou no WhatsApp da rádio e digo assim, olha, o cara abordou um tema aqui que a gente não falou, mas é pertinente. Por que não? Entende? Então, o formato não é esse. Imagino eu que não aconteceu um debate, mas imagine, o Beto Toledo, estabelecesse um debate e ficar lendo interação de chat de YouTube no meio do debate, no meio da fala do candidato. Não dá certo, Beto Toledo. Não tem nenhum cabimento, né? Não é para esse não é o objetivo e nunca foi, né? O debate, inclusive, era para deixar os dois falarem, né? Pois não era para ouvir pergunta de torcedor e tal, não é essa. Enfim, foi o que eu falei no começo. Para mim, caiu absolutamente o objetivo, né? Deixou um candidato falar sozinho. E mais uma, né, Cleitão? Aí, assim, não é crítica, não, é só uma observação. Mediador não opina em debate, ainda que o debate caia. Mediador conduz, mas mediador não opina em debate, né, o Cleitão Vendemiato? É isso, Ortiz. O mediador, ele está ali, no caso, se houvesse um debate, para garantir que as regras do debate fossem cumpridas, né? Tempo de resposta, réplicas, tréplicas e assim por diante, né? Ou para conduzir as perguntas, né? Então, você não opina, você tem que ser o mais imparcial possível. Inclusive, num ambiente, como a gente até brincou no começo, né? O Cleitão tá meio assustado com a imagem, inclusive nas feições, Ortiz. Pois é, agora o detalhe é o seguinte, por que eu prefiro o formato de sabatina? Porque na sabatina eu posso não opinar, mas eu posso, Beto Toledo, por exemplo, replicar. Se a resposta não for aquela que eu entendo como correta, ou se trouxer um termo que não é adequado, eu posso replicar. Por isso que eu digo, o formato sabatina é muito mais adequado para esse momento, concorda comigo? Não tenha dúvida, Ortiz. Eu acho que assim, a réplica faz parte, né? Também achei que o Júnior, especialmente sabendo que ele era
que ele é irmão de um candidato da chapa, ele não deveria ter opinado. Eu compreendo a frustração dele, porque em cima da hora, da maneira que o Rômulo fez também, não foi nem um pouco profissional. Né? Não foi nem um pouco profissional por parte do Rômulo, mas ainda assim ele tem que manter a postura. Se ele disse que ele seria um mediador de um debate, ele tinha que ser um entrevistador naquele momento ali, fazendo as réplicas quando necessárias, lógico, né? Mas não opinando. Quem opina nesse caso aí, então, se ele quisesse ter alguém opinando, ele colocasse uma terceira pessoa ali, né, para ser exatamente um comentarista, ou faria, como a gente está fazendo agora aqui, né, uma resenha, um programa pós-participação, pós-debate, para poder dar suas percepções e tal, mas o mediador em si não pode opinar, e como o Cleitão falou, né, tem que tomar cuidado, inclusive, com as caras e bocas que faz ali, porque isso induz as pessoas a pensarem coisas, né? Não, eu sou sincero. Oi, Cleitão, pode falar, perdão. Aliás, obrigado pela referência do Felipe Rosselli ao nos mencionar ali como o único veículo que cobriu o lançamento da chapa, né? Obrigado, né? E fomos mesmo, né? Não deixou de ser verdade, sim, né? Não deixou de ser verdade, só nós estivemos lá, né? Só nós tivemos a educação de atender o convite e cumprir com o convite, né? Fomos convidados e estivemos lá como convidados. Trabalhamos, apresentamos as propostas, deixamos os nossos amigos ouvintes ouvirem boa parte, inclusive, da reunião, né, e tal, e fizemos a nossa parte, tá? Mas aí, quando eu digo isso, entenda, isso não é uma crítica ao Júnior, não, porque eu, no lugar dele, acho que eu estaria tão frustrado quanto ele. Tá? O fato é frustrante. A desistência de um candidato faltando 1 hora para um debate acontecer é frustrante, cara. Você está com a estrutura toda armada, a pauta pronta, você tem lá o canal com seu horário lá e tudo, né? Tudo pré-estabelecido. Eu entendo a frustração. Mas o problema é o seguinte, né? O risco que se correu é o risco de quem eventualmente apoie o Rômulo Amaro, depois de acompanhar todas as observações feitas, né, pelo Júnior durante a conversa, né, durante a sabatina, que acabou virando, né, pode dizer assim, tá certo o Rômulo de não ir mesmo. Só pela postura do entrevistador, tá certo o Rômulo de não ir mesmo. Tô errado, Beto Toledo? Porque o clima acabou ficando hostil em favor não, contra o Rômulo Amaro, né? A hostilidade gigantesca demonstrada acaba para o Rômulo dando argumentos para dizer, é por isso que eu não fui, tá vendo? Exatamente, Otis, exatamente isso. Esse tipo de postura fez exatamente, deu munição. O Rômulo tem a resposta na mão ali, na manga, fala, olha, não fui, você viu o nível que foi? As pessoas rindo, fazendo piada, opinando, enfim, vindo com... Ou seja, o ambiente era hostil a mim, então eu preferi não ir. Quando tiver uma oportunidade parecida, mas que seja imparcial, eu vou. E aí sim. Você tem que tomar cuidado com o que você faz, né? Para mim, a postura da VV8 como um todo, né? Não vou falar o Júnior, porque é a VV8, é o canal. Então a VV8 acabou dando munição aí pro Rômulo, sem dúvida nenhuma. Achei que falhou nesse quesito. Os eventuais apoiadores dele dirão, olha, a sua decisão de não ir foi correta, né, Cleitão? Assistindo o nível de crítica, até a pessoalidade da crítica, né? Acabou dando munição para ele, ou dando uma defesa para ele, né? Veja o produto final, eu iria lá para isso, né? Ficou estranho. Você deixou ali a questão enviesada, né? A partir do momento em que também existe a não ida do Rômulo, ficou extremamente... são fatores, né? O Rômulo não vai, o Júnior ele tem a questão do parentesco com alguém da chapa, né? Por óbvio, me parece descontente com a administração do atual CA, e aí tudo isso deságua para uma pessoalidade, que daí acaba, infelizmente, nesse quesito, deixando a entender que é parcial e até favorecendo ao Rômulo em relação à negativa do convite para o debate. Pois tá. Eu vou voltar aqui rapidinho para o nosso chat. O Lucas Castro diz que o Rômulo é muito bom para tirar foto com dirigentes, para debater corre, mas também o que dizer de alguém que só gosta de dar entrevista onde sabe que vão levantar a bola para ele cortar. Um abraço, Lucas Castro. O Carlos lá de Garça, boa noite. Sim, perdeu o sentido, mas vi assim mesmo e gostei do que vi e ouvi.
Percepção do Carlos de Garça. Gostou da sabatina feita ao Felipe, das respostas, né, dadas pelo Felipe. Depois a gente vai entrar mais no mérito disso também, tá? Moacir Paranhos dá boa noite a todos. Boa noite, Moacir, bem-vindo. Fernando, boa noite, Nação Bugrina. A melhor rádio de Campinas. Hoje é o canal, né? Hoje a gente tá de canal aqui. Rádio Planeta Guarani, de Bugrino para Bugrino. Pessoal, dê like e inscrições. Vamos fortalecer o canal, vamos. Atendam os pedidos do Fernando aí, o Bugrino feiticeiro, tá? O Eric Quinalha diz que o Rômulo foi se encontrar com o Belchior, fugiu e sumiu. Mas aí fica pior ainda, né, Beto? Porque o Belchior era chita, né, velho? Aí cai a casa. Não pode ter encontrado com o Belchior, né, Beto? Não rola. Um excelente cantor, compositor, assim, uma história fantástica, mas era chita, então melhor não falar dele. É, né, Coitão? Não dá, né? Encontrar com o Belchior, não, né? Já que a gente tá falando tanto de foto aí, um encontro com o Belchior seria pior, né? Não, aí não rola não, Ortiz. Aí era chita declarado com fotos em jornais de Campinas, não rola não. É, o Duzão também, ó. Boa noite, estamos aqui para mais uma noite. O Rômulo arrumou desculpa e correu. Valeu, Duzão. O Fernando já deu o like dele. O Léo Trentin, se a eleição do Guarani não fosse tão restrita, eu acho que o Rômulo sairia enfraquecido. Mas no mundinho Guarani eu não acho que muda nada. Léo, eu vou manter a minha teoria aqui. Para mim, o Rômulo, ele sabe que o seu colégio eleitoral, entre aspas, não é formado por pessoas que estariam interessadas em ouvirem um debate. Quem tem a perder é só ele, Beto, né? Como muito bem observado por você e pelo Coitão. Quem tinha a perder no debate de hoje era só ele, né? Foi o que eu falei até. Eu acho que em termos de estratégia, o Romulo não errou. Tá? Em termos de estratégia eleitoral, ele não errou, não. Porque, no modo geral, não sei se os sócios vão levar em consideração e se ele usar bem esse argumento aí do ambiente hostil, ele vai conseguir reverter com facilidade. Reverte, infelizmente, né? O que era negativo para ele, ele consegue transformar em positivo por conta, infelizmente, das críticas, né, que aconteceram lá. Se é um pós-debate, ok. Vamos lá, o canal faz o debate ou faz a sabatina e depois faz um programa para comentar o debate, né, Cleitão? Ok, aí você pode externar sua opinião, mas enquanto sabatinador ou enquanto mediador de debate, não te é permitido a opinião, né, a interferência dessa forma. É quase que um trabalho de leitor mesmo, né? De ler as perguntas e a mediação em relação àquilo que a gente falou, controlar o tempo, né? Autorizar a réplica, a tréplica, enfim, é nesse sentido que um mediador trabalha, né? E em relação até a esse fato, Ortiz, o que acontece? O Rômulo Amaro, é importante também falar isso, né? Porque senão, só critica. Não, o Rômulo Amaro, não que ele está dentro do ideal, mas ele é um cara que evoluiu, inclusive na explanação de ideias, inclusive na fala, né? Você mesmo colocou na entrevista que ele deu semana passada a uma das rádios de Campinas, ele pelo menos foi com dados, foi com números, né? Então, é um cara que tinha, inclusive, gabarito para poder fazer esse debate tranquilamente, mas não é um capital político interessante para ele nesse momento. Sim, o prejuízo maior seria dele participar desse... É por isso que eu digo, por que aceitou, né? O que fica feio é acontecer da forma como aconteceu, faltando uma hora ou menos de uma hora para acontecer. Olha, não vou porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Aí não, aí não dá, né? O Dantas, boa noite, Ortiz, Cleitão, Beto Toledo e amigos bugrinos. Hoje nós conhecemos um arregão, que coisa feia. Um abraço, velho Dantas. O Eric Quinalha também, mas falando sério, por que ele iria num debate? Para passar vergonha, sendo que ele já tem os eleitores fake que garantem os votos dele? Por que ele topou ir ao debate, o Eric? Acho que a gente pode inverter isso dessa forma, né? Mas por que ele iria ao debate? A pergunta que eu faço é a seguinte, Beto Toledo, por que topou ir ao debate para, faltando uma hora, dizer que desistiu dele, porque soube extemporaneamente que um dos candidatos era irmão do dono da emissora que promoveria o debate, o Beto? Exatamente, foi aquilo que a gente abriu falando, né? Ainda que ele tivesse que cancelar, que ele cancelasse, por exemplo, na terça-feira, né? Porque na segunda-feira à noite teve a informação ali, não quis chamar, né? Durante a noite, e na terça-feira, durante o dia, chamasse o Júnior Paz lá e falasse: ó, Júnior, eu não vou por conta disso, daquilo, ok. Acho que seria até mais justo da parte dele, mais sincero, né? Realmente mais fair, né? Da parte dele ter feito isso. Não fez, deixou para fazer uma hora em cima ali, e pega mal pro Rômulo, para mim.
na minha visão, exatamente porque deixou para fazer em cima da hora, se tinha informação antes. E se ele ficou sabendo só uma hora antes que o Júnior é irmão de um candidato à chapa, ele está mal assessorado, precisa melhorar as pessoas que estão em volta dele ali, porque é o candidato que é a única chapa de oposição nesse momento, né? Então, ele precisa melhorar um pouco isso. Pois é. Ô, Cleitão, e aí pra gente não ficar só na crítica ou no porquê disso ou no porquê daquilo, eu quero perguntar pra você do que você ouviu, Cleiton. Eu queria que você fizesse algumas considerações aí do que você ouviu do Felipe Rosselli na sabatina que aconteceu, ao invés do debate. O que você destaca aí de positivo ou de negativo das falas do candidato Felipe Rosselli? Ortiz, eu acho que, primeira coisa, eu entendo que... lógico que não... Pô, 1h20, Cleiton, você está falando que não deu? Não é isso. Mas a gente tem um estilo dentro da Rádio Planeta Guarani, e você mesmo colocou isso agora há pouco, de que quando uma resposta não nos satisfaz, a gente vai cavucando, né? E ali ficou uma sabatina, mas com poucas réplicas, né? Então, em alguns assuntos que eu gostaria de ver um aprofundamento, acabou não acontecendo. Eu não vou entrar e nem voltar ao mérito de foto e nem de fofocalizando aqui, que para mim é isso, né, em alguns assuntos ali, mas eu quero externar duas questões que me chamaram bastante atenção. O Rosselli, ele deixa claro em determinado momento do debate que ele gosta do trabalho do Farney e do Elano. Isso me tranquiliza, porque a partir do momento em que ele demonstra um gosto, né, ou pelo menos uma intenção de permanecer com eles, a gente vai ver um trabalho não desperdiçado, né? Me preocuparia se ele falasse assim, dando a mínima margem para dúvida, tá? Olha, mas depois que se a gente ganhar, vamos ter que conversar. Essa dúvida eu gostaria de não ter, e pelo menos pelo que eu ouvi do Rosselli, eu não tenho essa dúvida. Né? Então isso para mim é um ponto muito positivo. A gente está indo para um Campeonato Paulista daqui a 2 meses. E em relação a modelo de gestão, eu ainda quero poder entender um pouco melhor como ele vai trabalhar a gestão do Guarani. Ele deixou muito claro que para ele o Guarani é viável, mas eu queria saber em quais bases o Guarani é viável. O Guarani é viável porque tem cotas de Paulistão? O Guarani é viável porque vendeu o Richard Rios? O Guarani é viável porque vai se constituir numa SAF em breve? O que é que torna o Guarani viável? Hoje, infelizmente, só o peso da camisa não viabiliza um clube, né, Ortiz? Sim, sim. E aí, Beto, já passando, lógico que você tem liberdade para fazer as mesmas considerações, mas, por exemplo, eu vi uma pergunta feita pelo Vitorelli lá no chat que eu gostaria de ver respondida. E, aliás, o Felipe Rosselli teria ganho, dependendo da resposta dele, né? Apoio de algumas pessoas, dependendo da resposta que ele desse, é óbvio. Que é assim, o Vitorelli formulou uma pergunta dizendo o seguinte: existem informações de que você teria dito que, caso ganhasse a eleição, mudaria toda a comissão técnica. Eu gostaria de saber se isso é verdade. Essa pergunta eu gostaria que tivesse sido feita ao Felipe Rosselli, né? Para ouvir da boca dele a percepção dele sobre a comissão técnica do Guarani, né? Na verdade tiveram alguns detalhes, viu, Ortiz? Algumas respostas que não me satisfazeram, né? Não me satisfizeram. Inclusive em alguns momentos que foram feitas 3 perguntas de uma vez só, ele respondeu uma e as outras 2 ficaram. Não houve insistência ali, parece que talvez uma preocupação muito de atender quem estava perguntando. Eu entendo o lado do Júnior, porque provavelmente ele não produziu uma pauta de perguntas, né? Sim, não sabatinou, ele produziu uma né? pauta para debate, né? Então ele não produziu a pauta ali para fazer um monte de perguntas e tal. Mas para mim não me satisfez algumas respostas, teria que ser insistido um pouco mais. Eu também fiz uma pergunta que acabou não indo ao ar, mas eu vou ter a oportunidade de perguntar para ele quando ele estiver na rádio. Essa é uma importante que o Vitorelli fez. O Vitorelli conhece bem a casa, né? O Vitorelli trabalhou comigo lá na VB8, né? Ele, o Zenon e mais uma outra, o Gustavo Marques, e mais uma outra pessoa que eu prefiro não citar. E a gente ficou um bom tempo lá na VB8, lá, ele conhece bem a casa. E é uma pergunta pertinente, né? Para entender situações envolvendo o Brinco de Ouro, que a gente precisava saber um pouco mais. Essa envolvendo o questionamento que eu fiz. Enfim, teve várias perguntas ali que não me satisfizeram muito bem, não se aprofundou quando foi falar de SAF, quando foi perguntado a respeito do Graziano, nenhuma vez ele conseguiu responder.
E o Graziano é um tema importante dentro do Guarani, a gente precisa compreender isso, né? Porque além de supostamente estar por trás de um aporte financeiro hoje para o Guarani, ele é um potencial comprador da SAF, então é importante a gente ouvir quais são as relações com o Graziano. Mas, enfim, a gente vai poder tirar algumas dúvidas aqui na Rádio Planeta Guarani. Eu tenho certeza que vai ser feito um trabalho bem, não vou falar melhor, mas mais aprofundado, né? A gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. A gente confia no tipo de trabalho que o Ortiz faz, então a gente sabe que não deixa passar, né? Ou seja, se for falar de uma coisa e não satisfaz, olha, essa resposta não esgotou o tema, vamos seguir nela, e aqui não tem essa limitação de tempo de 1h20, lá em televisão, as pessoas compram o horário na grade da televisão, então ele tem que entregar no horário, apesar dele ser o dono da TV. Sim. Ele tem que entregar porque existe uma programação, eu sei como é que funciona lá. Então aqui não, aqui se ele quiser, se for programado 2 horas e ele quiser ficar 2h30, não tem problema nenhum. Se quiser ficar 5 horas, a gente vira à noite. Desde que a gente ofereça o mesmo tempo para outra chapa, né, Ortiz? Tá tudo lindo. Então, acho que a gente vai conseguir aprofundar um pouco melhor em algumas questões, mas eu fiquei assim... frustrado. Acho que faltou, acho que faltou algumas respostas do Rosselli, tá? Acho que a gente podia ter aprofundado um pouco mais em alguns temas aí. Sim, os principais temas, né? O tema SAF, para mim, foi frustrante. Você passou tempo lá para justificar a presença de Orley, né, como apoiador ou não e tudo mais. Eu acho que nós não estamos aprendendo a não debater nomes, a debater projetos. Acho que nós estamos preocupados demais com nomes, tá? De verdade. O quadro social do Guarani é tão diminuto, e essa não é uma defesa para o Felipe Rosselli, isso é uma argumentação de fato de quem já viveu a vida política do Guarani, tá? O quadro social do Guarani é tão diminuto que você não pode abrir mão de nenhum apoio. Qualquer que seja o apoio, você não pode abrir mão. Tá? E muita gente tá com o Orley, o Orley tá junto, porque não confia no Orley. Nós estamos sabatinando o Felipe Rosselli, não estamos sabatinando o Orley Senna, né? A SAF, qual é a sua visão de SAF? O seu modelo ideal de SAF, qual é? Não assim, eu preciso saber qual é a SAF que o Guarani vai apresentar. Não! Caramba, se você ganhar a eleição, quem vai apresentar ou defender o modelo de SAF é você, né, Cleiton Vendemiato? Então, você tem que ter lá a sua preferência, né? Você tem que ter lá as suas definições sobre o que é bom ou o que não é bom para o Guarani na sua visão. Não basta só empurrar. Se eu ganhar, a gente vai ver o que aparece. Não! Você tem que saber já de antemão qual é o modelo que você defende, né? É claro. Inclusive modelo nenhum, se fosse o caso, né? Desde que bem pontuado e bem embasado nos seus argumentos. Em relação à questão do quadro associativo, Ortiz, eu concordo. Acho que a gente ainda não aprendeu a deixar o quesito pessoa de lado para debater a política do Guarani. Você colocou muito bem, o quadro do Guarani é extremamente diminuto. E aí você colocou, né? Não dá para abrir mão de nenhum apoiador. Eu diria até, Ortiz, que tem questões em que não se trata nem de apoiadores, mas são de eleitores. Tem gente que não é questão que está apoiando a chapa. Tem gente dentro do Guarani que está deparado com duas chapas, 2 propostas, e precisa votar, e precisa escolher. No Guarani, voto nulo é voto desperdiçado. Ninguém vai sair de casa para ir ao Brinco de Ouro e depositar na cédula assim, não quero nenhum dos dois. Quem não quer nenhum dos dois não vai sair de casa. Quem vai para lá é para se posicionar. Então, a partir do momento que você sai de casa, você é um associado do Guarani e existem 2 opções, não é nem questão de apoiar, mas questão de posicionar-se frente a 2 propostas. Você sabe que eu já vi gente ir lá para votar nulo, né? Eu já vi gente ir para a Assembleia Geral para votar nulo, viu? Já vi isso acontecer no Guarani, tá? Mas é fato. Você tem que entender o seguinte, se você assume o comando do Guarani amanhã, quem vai ditar essas normas é você. Se você está pleiteando uma eleição, quem vai ditar essas normas, quem vai dizer qual é o modelo, qual é o conceito de SAF, se vai trabalhar mais ativo e efetivamente para que o Roberto Graziano entregue as contrapartidas que ele é obrigado a entregar e tudo mais, é você. Né? Então, você não pode ficar na paisagem ali dizendo assim, vamos ver, né, Beto, quais as propostas que tem e depois a gente decide isso. Não, a decisão disso é agora, porque você está pleiteando o cargo. Se você está pleiteando o cargo, quem dita o rumo disso é você. Então, eu não posso ficar com uma resposta genérica dessa e me satisfazer, Beto Toledo. Até porque é o seguinte, né, Ortiz, mas eu não estou lá dentro, eu não conheço os números. Bom, existe um balanço que é publicado todo ano,
E ainda que não dê para saber profundamente os números, a gente consegue ter uma base bem interessante né, com o que chega por ali, né? Tudo bem ele não poder falar sobre os atletas da base, por exemplo, que foram negociados. Acho que até uma pergunta que é pouco pertinente, ela até cava uma falta, porque cadê o dinheiro dos atletas da base? Pois O dinheiro vai aparecer no balanço, a gente tem que esperar, né? Ainda a venda acabou de ser feita, né? Eu concordo, a gente tem que ficar atento sim com o dinheiro não só dos atletas da base, mas do Richard Rios, do Gabriel Menino e etc, qualquer tipo de negociação. Do João Marcelo, 3 milhões, né? Todo o dinheiro que for de venda de jogador, a gente tem que ficar atento aonde que ele vai entrar, né? Porque é negociação de atletas, tá lá, tem que ser colocado no balanço. Agora, é uma pergunta um pouco assim, e o dinheiro dos atletas da base? Cara, o que você quer que eu fale sobre isso? Não sei. Se o Romulo estivesse lá, assim, vai aparecer em algum momento vai aparecer no balancete, tá Sim. tudo normal, foi feita a negociação, a gente tá esperando o dinheiro aparecer agora, entendeu? Faz parte da negociação, eu nem vejo profundidade nisso, a gente não pode tratar as coisas de maneira superficial. Quando for tratar os assuntos, a gente tem que tratar com seriedade e aprofundado, né? Então, uma pergunta financeira tem que ter base financeira. O balancete está lá, não dá para responder tudo, como o Rosselli respondeu, eu não tenho acesso aos números, não tenho acesso aos números. Com relação às propostas de SAF, eu entendo, ele não tem acesso, e aí ninguém tem mesmo, né? Mas a gente pode entender qual é o melhor modelo, como você disse, enfim. Tem bastante coisa que dá para se saber de um grupo de oposição, Ortiz, mesmo sem ele estar lá dentro do clube, que é óbvio, nunca a oposição vai estar dentro do clube, né? Então, você pode criticar números sim, de maneira geral, e aí cabe a quem está lá dentro responder, né? Inclusive uma das vantagens de ser oposição, né? Você critica o número de uma maneira geral, o número que está ali, está apresentado, entendeu? Quem vai ter que dissertar sobre esse número, ou seja, quem vai ter que analisar de maneira quem vai ter que, porque existe a análise quantitativa, que é o número pelo número, e a qualitativa, que é você explicar o porquê do número, entendeu? Então, quem tem que explicar é a situação, é uma maneira de você passar a bola para lá. Acho que o Rosselli perdeu uma boa oportunidade de fazer isso, inclusive. O batom não tá na sua cueca, né, Cleitão? Tá na cueca do outro, né, nesse caso, né? Simples, né? Eu acho que é isso. A vantagem e a desvantagem, né? Quando você é a situação, você tem a máquina e o seu legado para defender, né? Mas também tem o seu telhado de vidro para tomar as pedradas, né? Então, nesse caso, para quem é oposição, tá ali, mostrar o que está inconsistente e ser veemente na defesa do seu posicionamento, né? Eu queria... não é que eu vou fugir, porque a gente está discutindo aqui em relação ao que nós assistimos, Ortiz, mas só uma coisinha rápida em relação à SAF, é um pensamento meu, tá? Independente de quem vença, caso nós tenhamos uma confirmação da SAF negociada com Roberto Graziano, eu acho que é imperativo que qualquer um dos dois vencedores, caso isso aconteça, mostre as demais propostas que chegaram. Por quê? Não para dar uma satisfação, mas porque a partir do momento que se negocia e se fecha um eventual, né, SAF com o Roberto Graziano, para mim fica invalidado e um dinheiro mal gasto para Ernest Young, Ortiz. Pois e isso é também uma questão de transparência, né? Me lembro quando eu era diretor-geral do Guarani, havia, naquela época, o debate da venda do patrimônio, né? O Álvaro Negrão se envolveu diretamente naquele processo, né? De venda de patrimônio, vai negociar com a PDG, vai negociar com outra, e nós, naquele momento, recebemos 3 propostas, né? E convocou-se uma Assembleia Geral para a apresentação das 3 propostas. Uma da Magnum, que era inferior à proposta feita na Justiça, era 8% de VGV na época, tá? Uma outra do Grupo Sena, da Sena Construtora, né? E uma outra da PDG. A proposta da PDG era a proposta da Sena tinha valores muito parecidos com a proposta da PDG, mas fórmulas diferentes, né? A proposta da PDG... que depois faliu, né? A proposta da PDG era criar um fundo de 450 milhões de reais. Esse fundo teria 200 milhões destinados ao pagamento de dívidas do Guarani. Com deságio, o Guarani teria acesso a um percentual do deságio obtido. Já a proposta da Sena era assim, num valor muito parecido, mas entregava todo esse dinheiro para o Guarani que se vira para fazer o que quiser com esse dinheiro, né? E a proposta do Roberto Graziano naquela época, assim, eu construo e dou 8% do que for construído lá. Foi convocada uma Assembleia Geral para apresentação dessas 3 propostas.
Isso foi prejudicado porque não foi permitido que as propostas fossem apresentadas. Eu não espero menos do que isso. Eu não espero menos do que uma Assembleia Geral, no mínimo, né? Onde essas propostas sejam levadas à mesa, sejam trazidas a conhecimento do associado e, por que não, também do torcedor do Guarani, né, Beto Toledo? Porque o torcedor é parte importante desse processo todo. Principalmente, inclusive, o torcedor do Guarani, né, Ortiz? A gente vai mas ter que entender... o argumento deles é sempre o seguinte: eu devo satisfação para o sócio, né? Eu devo satisfação para o sócio, né? Esse vai ser o argumento deles, né? Enfim. Mas acho de extrema importância que o torcedor saiba, porque quem mantém o Guarani hoje em dia, com todo respeito, não são os sócios. Porque se eu tirar quem nem é sócio que está aí no meio desse balaio aí, sobrar 400 é muito, né? Então, quem mantém o Guarani é a torcida. Mas, assim, Ortiz, é claro que a gente precisa saber quais são as propostas, mas o que me preocupa muito é de repente, essas propostas não serem feitas por falta de interesse do Guarani. Um grupo, de repente, está procurando o Guarani, está tentando, né, estruturar alguma coisa, entender por um melhor... pré-interesse, né? Uma pré-concordância, né? Que eu acho que é o principal, né? Antes de você casar, você namora, né? Então, assim, no meio comercial, esse tipo de aporte, esse tipo de investimento, ele vem depois de muita pesquisa de mercado. Né? Ninguém chega aqui no Guarani simplesmente e apresenta uma proposta de SAF. As pessoas vão fazer pesquisa de mercado. E uma forma de você participar de uma pesquisa de como você vai comprar uma empresa, eles estão comprando uma empresa, né? Na teoria é isso que vai acontecer. É um grupo comprando uma associação. Comprando um negócio, né? Um negócio. É você conversar com o proprietário desse negócio atual. Olha, como é que está a gestão, como é que está a saúde financeira. Você vai querer informações. Se de repente o Guarani negligencia esse tipo de informação, o grupo simplesmente pode perder o interesse. E aí a Xiang captou, indicou para o Guarani para conversar. Aqui não aconteceu e a empresa falou assim: não fiquei satisfeito com o nível de informação que chegou para mim, prefiro parar por aqui. E aí você vai... É uma maneira indelicada, para não usar uma palavra mais forte, de você fazer um filtro. Né? Então, assim, você está direcionando para quem você quer, porque quem você quer está recebendo todas as informações, e as outras empresas interessadas, aí, desculpa, ninguém vai... Um negócio de milhões, né, que beira bilhões, jamais a empresa vai entrar num negócio onde ela pode sentir qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de... Olha, a gente pode ter aqui uma certa resistência por parte da atual gestão, insegurança. Então, assim, ela não vai entrar. Tá? Rapidamente ela vai pular fora. Então, essa é a minha maior preocupação. Porque talvez isso não venha a público. Talvez essas propostas vão desaparecendo, vão sendo diluídas aí no tempo e acabe, no final das contas, se apresentando uma única proposta, como, olha, foi o único grupo que teve interesse. Eu tenho muito essa preocupação disso. Pois é, e o Cleiton, e a gente trazendo outros exemplos aí, né, de SAF, ou de negociação de SAF, é latente o que aconteceu no Santa Cruz, né? O Santa Cruz nesse ano abriu lá para a SAF, recebeu uma proposta, aceitou a proposta e aí foram fazer a transição, né? Foram fazer aquele período de análise documental e tudo mais, e a empresa também fazer análise do Santa Cruz. E aí, cara, o que aconteceu no final da história? Não se fechou a SAF porque o Santa Cruz falou o seguinte: olha, o que eles estão fazendo agora não atende os requisitos daquilo que foi imposto pelo Santa Cruz para que a SAF fosse negociada. E acabou não se negociando a SAF. Você já pensou se isso acontece no Guarani? Aí fica feio, né? Muito, muito complicado, né? Porque nesse ponto, o Rômulo, quando foi às rádios, falou, né? Ele até usou o termo de não é bala de prata, é bala de ouro. Bala de ouro. Se for, não é nem bala de prata, é bala de ouro. Bala de ouro não mata lobisomem, né, Cleitão? Esse é o grande problema, Ortiz. Esse é o grande problema. E aí, numa dessa, se esse processo for mal conduzido e tiver que parar, dar um stop no caminho, isso pode acarretar em coisas muito ruins para o Guarani. E repito, o grande problema, até por tudo isso que o Beto complementou na informação, o Roberto Graziano tem trânsito, e ninguém é inocente disso. O Roberto Graziano tem trânsito dentro do Guarani. Se é para negociar com o Graziano, né, então que ok, desde que todas as outras sejam muito bem explicadas. A negociação com o Graziano, para mim, torna o pagamento que o Guarani faz para Ernest Young analisar um dinheiro mal gasto. Pois é, então
entendam, senhores amigos que estão nos ouvindo aí, nós não somos contra a transformação do Guarani em SAF. O que nós pedimos é que o Guarani apresente publicamente quais são os seus pré-requisitos para uma negociação do controle de uma eventual SAF, quais são os grupos interessados e as propostas que surgiram. Né? É isso que nós queremos. E se das propostas que surgirem a melhor proposta for a do Roberto Graziano, que se opte pela proposta do Roberto Graziano, mesmo com o conflito de interesse que eu acho que existe claramente. Né? Mas se a melhor proposta for de qualquer outro grupo, que o Guarani opte pela melhor proposta, não pela que lhe seja mais conveniente. Né? Existe uma diferença entre melhor e conveniente. Tá? Então, só para deixar isso bem claro, nós não somos contrários ao uma SAF, de forma alguma. Voltando aqui para o nosso chat, o Angelão disse que é um arregão como time nos 2 derbys. Esse tem DNA e espalhou para o time, é um covarde. O Fernando também, formato maravilhoso, grandes bugrinos aqui. Obrigado, o Fernando é o bugrino feiticeiro, viu, gente? Obrigado. Assim como o Daniel de Santa Rosa de Viterbo é o Bicicletaria Ciclone aqui, tá? Nosso time da Série C é a cara do nosso presidente, pipoqueiro. O Eduardo Lacerda, boa noite, Eduardo Lacerda. Aliás, é mais um que se frustrou, né? O Eduardo até mandou uma mensagem pra mim lá, né? Pô, não é agora, né? Ao vivo e tal. Depois, cadê o Rômulo, né? No WhatsApp da rádio e tal. Um abraço, Eduardo Lacerda. Marcelo Aguilhar, boa noite, Ortiz, Cleiton, Beto e amigos. Isso que o Rômulo fez tem um nome aqui no bairro. O cara amarelou, com certeza. Amarelou, ficou feio. Cara, desculpa. Mais feio ainda, mais feio do que não ir, é dizer que não vai faltando 1 hora para acontecer. Isso ficou feio, pegou muito mal. Ô, presidente Rômulo, o senhor tinha todo o direito de não ir. Qualquer que fosse o seu argumento, o senhor tinha todo o direito de não ir. Mas não fazer o papelão que o senhor fez hoje. Faltando 1 hora, menos de 1 hora para acontecer o debate, o senhor mandar uma nota dizendo que o senhor não vai. Porque o senhor foi surpreendido. O presidente Rômulo, pô... Todo mundo está sabendo quem são os candidatos, quem são os pré-candidatos, quem está isso, quem está aquilo. Todo mundo está sabendo. Né? Acho que o senhor poderia ter se livrado dessa. Né? Mandasse então na segunda-feira. Saiu o nome dos candidatos lá na segunda-feira, antes até do evento. Conhecer os nomes, então o senhor está muito mal assessorado. Conhecer os nomes, esse aqui é irmão do Júnior Paz, que é o dono lá da VV8. Eu não vou para um debate com o irmão do cara intermediando. Juninho, não vou para o debate, seu irmão vai intermediar aí o negócio. O seu irmão vai concorrer aí comigo. Não, mas o Rômulo, não sou eu que vou mediar o debate. Eu vou passar para um jornalista aqui da emissora intermediar. Negocia. Né? Não faltando 1 hora ou menos de 1 hora, mandar uma nota dizendo que não vai mais. Isso aí é feio. Isso é feio, é falta de compromisso com o torcedor do Guarani, que estava lá tentando te ouvir, tá? O Caio Gomide, boa noite a todos, boa noite, Caio Gomide. O Moacir Paranhos também, no meu ponto de vista, o Rômulo só perde em relação à torcida. Entre os sócios, não, ele tem a máquina na mão e os sócios plantados. Foi o que nós dissemos agora. Quem tinha a perder nesse formato é o Rômulo, né? Já no formato de sabatina, não, né, Beto Toledo? Se fizesse uma entrevista com o Rômulo de 1h20 de duração hoje, ou uma entrevista com o Felipe de 1h20 de duração hoje, e hoje é quinta, na próxima quinta-feira, uma entrevista de 1h20 de duração com o Felipe Rosselli, tudo lindo, maravilhoso, né, Beto? Não teria o menor problema. Né? Eu vou ser sincero, Ortiz, para mim esse é o melhor formato, né? Sabatina, entrevista, só que você tem que ter preparado para isso. Tem que ser justo também, né? Tem que ser uma entrevista em que você vai operar, assim, pegou muito mal, inclusive, tá? Eu não gosto de ficar falando de trabalho de outras pessoas aqui, mas tem certas coisas que a gente precisa pautar, né? Algumas coisas a gente tem que falar, né, Beto? Não pode fechar os olhos também, né? Não pode, assim, pega muito mal você falar, eu tenho uma pergunta bomba aqui, você vai lá e solta um traquinho. Cara, pega mal isso. Pega mal porque dá a impressão que você está tentando induzir as pessoas de que, eu vou ser ácido, eu vou ser duro. E aí faz uma pergunta que já foi respondida 300 vezes já e já não vai para lugar nenhum, entendeu? Aí não faz sentido, tá? Ficar anunciando que tipo de pergunta eu vou fazer. Pega mal. E sem dúvida nenhuma eu acho que é o melhor formato. Você fazer uma entrevista aprofundada, discutindo, deixando o cara mais à vontade. Entendo, eles tinham preparado tudo, então tinha um púlpito ali, seria diferente. Acho que até o Júnior teria pensado num formato diferente, sentado, batendo um papo, que é muito mais fácil, né? Com outras pessoas ali para ficar fazendo os questionamentos. E aí, em cima da hora, ele se estrutura um pouco, né? Fica mais complicado para fazer. Mas, para mim, esse é o melhor modelo. Entrevista com o candidato na mão das pessoas que vão entrevistar, fazendo as perguntas corretas.
e sendo, obviamente, imparciais naquilo que vai perguntar, esgotando o tema para todo mundo, né? Não tendo um lado ou outro, ou seja, favorecendo um lado ou outro. E até porque, né, entenda, às vezes você pergunta algo numa sabatina que você nem planejou perguntar, né, Cleitão? Você não pautou aquela pergunta, mas numa das respostas que o entrevistado te deu, o tema surgiu. Né? E aí você fala, eu vou aproveitar porque é pertinente e vou me aprofundar nesse tema e vou fazer uma outra pergunta ligada a esse tema, né, Cleitão? Você pode não ter programado, mas uma vez surgido, é possível se aprofundar, né? E aí você explorar um tema que de repente até não veio. Porque quem está ali perguntando, né, se preparou para isso. Né? Eu acredito que por mais que você tenha algumas perguntas que para o debate tivessem sido pré-selecionadas, dá para você se aprofundar com um certo grau de conhecimento. As coisas no Guarani em relação a determinados assuntos são bem públicas, tem bastante publicidade. Só que também pegando o gancho aí no que falou o Beto Toledo, né, que acredita que teriam pessoas lá prontas para fazerem as perguntas e tal. Ô Beto, mas também você podia manter o formato, né? A diferença é que um candidato ganharia mais tempo para responder, né? Você não teria tempo para pergunta, para resposta, para réplica, para tréplica, né? Ó, nós temos aqui 5 minutos ao todo de tempo, então você tem 5 minutos para responder o tema, né, ô Beto Toledo? Exatamente, Otis. Você pode fazer dessa maneira, né? Soma-se o tempo e faz a pergunta e esgota. Eu acho que o fato de ter aberto para perguntas do chat não ficou legal, com todo respeito ao torcedor, mas eu acho que na hora que você vai fazer uma entrevista séria, porque essa é uma entrevista séria, né? Não é um bate-papo, não é uma resenha, não é a gente entrevistando o Jairo na segunda-feira e alguém mandar uma entrevista ali, você está lendo e está vendo e tal. Entendeu? Só uma entrevista séria, são 2 candidatos, né? Ou lá que só estava um, no caso, são candidatos a presidir um clube de futebol importante, com muita relevância no cenário nacional. Né? Então não é momento de ficar passando as perguntas da galera, o torcedor. Talvez pudesse ter feito isso antes, né? Olha, torcedores, vocês querem fazer perguntas? Mandem aqui pro canal tal, né? No WhatsApp, e a gente vai selecionar algumas para serem feitas. Manda antecipadamente, aí, né? A gente vê aqui o que é relevante e traz, né? Você faz uma seleção, mas ali no automático fica até complicado, porque você tem que ler automaticamente ali, fazer o filtro, e aí você meio que desconecta, sabe que eu tô ouvindo o que o cara tá falando enquanto eu tô lendo aqui, não é tão fácil assim, entendeu? Tem que ser pensado melhor nisso tudo. Com certeza. Fala, Tomás do Jardim Aurélia, vergonha, infelizmente esse é o nível do presidente que temos. O Sérgio Dentini, um abraço para você, boa noite Ortiz, Beto e Cleiton, tentando só pensar nos 50 anos do primeiro jogo que me fiz presente no Brinco. Amanhã, há 50 anos, Guarani 2, Cruzeiro 0, gols do Renato. Pô, que maravilha, hein, Sérgio Dentini? 1975, então, a sua estreia no Brinco, a minha foi em 76. Ano que vem, Cleiton, eu completo 50 anos de Brinco de Ouro da Princesa. Olha só, nem eu tinha parado para pensar nisso ainda, viu, Cleiton? Você tem mais tempo de Brinco de Ouro do que eu tenho de idade, Ortiz. Precisa falar que eu sou mais velho que você também? Mas você tá com a fachada mais estragada que eu, Cleiton. E largo, né? Olha, eu tô me olhando aqui, Ortiz, eu tô quase Fernandão mesmo, rapaz do céu. É que você não tá se vendo na TV, viu? A hora que você assistir na TV, depois você vai falar, poxa vida, sou eu ali, rapaz. Tá parecendo o seu boneco, Cleiton, viu, Beto Toledo? Seu boneco. Que horas que é a merenda, viu, Beto Toledo? Eu também não posso falar não, Ortiz, porque eu passei mas você escondeu a barriga, né? Você tá só do pescoço pra cima, né? Eu joguei pra cima aqui, eu tenho essa malandragem. Eu falei, então faltou a malandragem dele do vídeo, não tá acostumado. Então você joga pra cima ali, pega um pouquinho mais de teto, né? E se vira desse jeito aí, entendeu? Eu tô vendo, viu? Porque eu tô com o YouTube ligado aqui, de vez em quando eu olho pro lado pra dar uma olhada na imagem. Enquanto eu vou vendo no computador também outras coisas, então deixei no computador aqui e vou dando uma espiadinha aqui. Então tô vendo o Cleiton bem à vontade lá. Eu tô vendo a gente aqui na TV de transmissão aqui, ó, onde a gente faz os jogos e tal, tá bem grande a imagem, viu? Vamos embora. Deixa eu pagar aqui, nós já estamos batendo 1h10 de programa, temos aí mais 20 minutos, né, de programa, então vou dar uma acelerada aqui no chat pra gente trazer alguns outros tópicos aí que eu acho importantes até. O Sérgio Dentini já foi, o Lucas Castro, o objetivo do Rômulo é a reeleição e garantir a SAF, torcida é segundo plano. O Bugrino Feiticeiro, que é o Fernando, 85 assistindo, vamos dar like, valeu, Fernando. Fernando Guimarães, boa noite, Planeta Guarani, boa noite, Fernando Guimarães, ele que me salvou aqui nos banhos, viu?
O Carlos, o professor Carlos Eduardo, boa noite a todos. Estou assistindo aqui, acompanhando com atenção o excelente trabalho dessa equipe qualificada. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo. É raro a gente conseguir juntar todo mundo assim, né? Mas quando a gente consegue, é um prazer enorme, viu? Pra gente é um prazer enorme, tá? Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. O Alexandre Rosa, que legal ver vocês. Ortiz eu conhecia pessoalmente. O Beto, vejo sempre que vou no Bugre. Fiquei feliz de ver pela primeira vez o Cleiton. Bom programa aí, Cleiton, tá vendo? Mostrou a cara pela primeira vez aqui no Planeta Guarani, pô, em vídeo. Até porque, entre outras coisas, eu tô há 6 anos morando longe de Campinas. Aliás, contando com Varginha, que foi quando eu entro no Planeta Guarani desde 2017, né? Então, não é comum o pessoal me ver, inclusive, no Brinco de Ouro, né? Pois é, inclusive aquele seu amigo lá virou global, né, Cleitão, o narrador lá, né? Virou global, rapaz do céu, mandei, inclusive, uma mensagem para ele ali, parabenizando ali. É um cara que... gosta muito do Guarani, viu, Ortiz? É o mais bugrino dos botafoguenses, né? Um abraço pro Jorge Igor, né? Narrador hoje do Globo Esporte. Tá fininho, muito mais fininho que eu, e era muito maior. Pois é, acompanhei o emagrecimento dele pelas redes sociais ali, viu? Vou seguir o passo. Você sabe que eu consegui fazer isso lá em 2022, né? Preciso voltar de novo, tô precisando perder os 8 quilos que eu já recuperei aqui. O Zé Carlos 78, até quando a torcida do Guarani vai ficar refém do Rômulo e esse é nefasto que só o mal proporciona uma torcida bugrina. Então, Zé Carlos, essa é uma questão ligada diretamente, aí assim, muito torcedor fala, pô, esses caras ficam falando de eleição. Ô Beto, só existe um jeito de mudar, e o jeito de mudar é o processo eleitoral, né? Agora, a mudança não pode vir só pela mudança, a mudança tem que vir pela melhora, né, Beto Toledo? Então, é isso que eu clamo, né? Aclamei por oposição, clamei muito por oposição. Agora, eu preciso que a oposição me mostre o caminho da melhora também, né, o Beto Toledo? E, até quando? Até o dia em que eles perderem um processo eleitoral, né, Beto? Renunciar, eles não vão, né? Já aconteceu outras vezes de candidato à situação não ganhar. É incomum isso acontecer. Mas exatamente, a mudança vem pelas vias eleitorais, é assim que funciona dentro do Guarani, só que aquilo, mudança pela mudança não resolve, né? Tem que ser a mudança, por isso que a gente é muito importante, o torcedor, principalmente aqueles que, mesmo os que não são sócios, mas que influenciam sócios, ter amigos sócios, prestarem bem atenção nesse processo eleitoral, sabe? Acompanhar de perto, acompanhar olhando, até para pressionar em rede social, se for o caso. Porque não é simplesmente assim, eu não acompanho nada e eu estou insatisfeito com o que está acontecendo no Guarani, então vamos votar na pessoa que chegar. Ou ao contrário também, né? Eu não gosto do Rosselli, porque a foto ou qualquer outro motivo, porque a empresa dele pode ter patrocinado alguma equipe de futebol, e aí eu nem vou contemplar o que ele fala por conta disso, então eu vou votar na situação. Eu acho que não é assim que funciona, né? A gente precisa ouvir a fundo o que cada um tem que falar e, assim, em cima disso, tomar decisão. Isso, mais um ponto aí, que o Ortiz falou agora de voto, né? É algo que não é pela vez que o Rosselli fala. O sócio campeão não tem direito a voto. Hoje não existe um único sócio campeão que tenha direito a voto para 2028. Porque esse formato nem o plano foi criado ainda, nem o plano necessário foi criado ainda. O plano não foi criado, entendeu? Então, assim, não existe perspectiva nenhuma de que o sócio campeão vai poder votar lá na frente, tá? E quando for criado, vai ser muito difícil. Se o Guarani tiver virado SAF, o cara vai votar para a piscina. Não, e outra coisa, Ortiz, a única vantagem que o sócio campeão tem de pagar um valor equiparado ao que o sócio paga é não comprar a joia, é não ter que adquirir a joia. Porque do resto, quer dizer, que vantagem Maria leva nisso? Eu vou pagar o mesmo valor que um sócio paga. A não ser que você dê a esse sócio torcedor, né, Beto, o direito de virar sócio do clube, né? Um sócio sem direito a voto, como os demais, né, e tal, mas que possa fazer uso da área social, a não ser que eles ofereçam isso, né, ao sócio campeão. Mas aí perde completamente o apego do sócio torcedor, né, Beto? Não, no modelo atual que foi aprovado, desculpa, isso inclusive é um assunto que a gente precisa tratar com o Rosselli. Caiu totalmente. Ou se ele vai pressionar de alguma maneira o Conselho Deliberativo para fazer alterações, porque ele tem poder para isso. Sim. Ele não consegue mudar, mas ele consegue alterar.
E assim, eu falo isso com muito pesar, porque o Vitor é meu amigo, o Ortiz sabe disso, entendeu? Não é novidade para ninguém. Sim. E ele foi um dos caras que encabeçou isso, não foi sozinho, né? Mas foi um dos caras que encabeçou. E para mim eu vejo como uma derrota, eu não vejo como uma vitória. Lógico. E o Rosselli repetir que é uma vitória, ele na verdade está dando munição para o Rômulo, porque o Rômulo é a situação e foi o principal articulador, foi esse CA, é o principal articulador para que o sócio campeão não tivesse direito a voto. Ou seja, ele tem direito a voto, porém com uma série de regras. Acho que vale a pena até o Rosselli se aprofundar um pouco mais nisso. Acho que está faltando um pouco de entender melhor o processo, porque nesse momento eu não consigo enxergar como vitória em hipótese alguma. Pois é, tá tentando capitalizar, inclusive, né, em cima de algo que não aconteceu, né? Então, era importante, já vou te passar, Cleiton, era importante ele deixar claro o seguinte até, né? Porque cá entre nós, né, até conversando com as pessoas que estiveram naquela assembleia e tal, o desentendimento que aconteceu naquela assembleia foi com o Felipe Rosselli, inclusive, tá? Que paralisou a Assembleia Geral e tal, e depois foi chamada a Assembleia Geral Virtual, né? O desentendimento foi com o Felipe Rosselli. Então, cabia a ele dizer agora o seguinte: olha, eu briguei para que o sócio campeão atual tivesse direito a voto, né? Aí tudo bem. Né? Eu briguei para que a proposta fosse aceita, dando direito a voto no modelo atual. O sócio campeão, que tem 2 anos agora, pudesse votar. Né? Isso ele poderia dizer. Agora dizer, nós vencemos porque o sócio campeão daqui a 2 anos, está errado, são 3, vai poder votar. Está errado. Isso foi uma derrota, né, Cleiton Vendemiato? Mas pode fazer a sua colocação aí, fique à vontade, me perdoe. Não, diante disso, e eu acho que é muito importante, e aí eu estou falando com o torcedor, não estou nem falando com o eventual associado que está nos assistindo, não, Ortiz. Porque eu acho que esse é um erro comum dentro do Guarani, talvez com exceção a você que sempre deixa isso muito claro. O que o associado do Guarani vai escolher no dia 14 é o Conselho de Administração. Para mim, e não é uma crítica a VV8, não, mas também está inserido nesse meio. Assim, nós vamos fazer um debate entre o Rômulo e o Rosselli. Tudo certo, pode ser. Mas a grande questão é que nós estamos debatendo o presidente do CA. E sempre o presidente do CA, sem olhar que esse grupo é um grupo colegiado. Vou dar o exemplo aqui de nós 3 que estamos fazendo a live aqui. Vamos supor, bem hipoteticamente, porque não queremos de maneira nenhuma, ter uma chapa que vai concorrer ao Conselho de Administração. O Cleiton tem um perfil de logística e execução voltado para a área operacional. Você tem uma vida vivenciada na área financeira e na área de tecnologia de informação. O Beto Toledo com uma veia fortemente, uma história toda ela ligada ao setor comercial. Eu acho que o que está faltando é nós conhecermos quem são os pleiteantes ao Conselho de Administração. Mas peraí, aí você tirou o Edinho? Você tirou o Edinho da chapa, ô Cleitão? Pô. E o Edinho com toda a experiência. Não digo nós três que estávamos a live aqui, né? O Edinho com toda a situação. E ainda temos o Fernandão que conhece toda a área médica, né? O Edinho com forte trânsito na área empresarial. Então, acho que isso é importante. E eu estou falando isso aí, é uma crítica pontual, tanto a forma como as perguntas são feitas, como as respostas também, né? Quem é o Felipe Rosselli? Felipe Rosselli é o cara que é mais conhecido como o cara do Clube da Picanha, que tem um comércio assim, mas eu preciso entender a história do cara para saber em que ponto ele vai contribuir. E repito, nós estamos focando em Rosselli versus Rômulo, e não é um conselho de administração formado por 3 integrantes, e eu gostaria muito que, não só quando vierem à Rádio Planeta Guarani, mas quando forem aos demais veículos de imprensa, fossem com os 3, para que todos eles tivessem a oportunidade de se apresentar, Ortiz. Aliás, foi o que nós fizemos na sabatina do processo eleitoral anterior, né? Eu convidei as chapas, vieram 3 integrantes de cada chapa para falarem com o nosso ouvinte aqui, né? Hoje eu até peço que seja apenas 2, porque a gente vai aprendendo também, né? Naquele dia não deu muito certo, não. Sobrou microfone, sobrou gente que não sabia falar no microfone, então tecnicamente ficou uma M, né? Mas convido 2, né? Pretendo convidar 2 de cada chapa para estarem aqui, mas eu quero que essas pessoas se comuniquem
Porque o Guarani não é presidencialista, nem no novo Estatuto Social o Guarani volta a ser presidencialista, apesar de estar mais próximo disso no novo Estatuto, tá? Voltar aqui para registrar o Cristiano Espírito Santo. Boa noite, planeteiros. Ortiz, Beto Toledo, Cleitão Vendemiato, forte abraço para a nação bugrina. Um abraço, Cristiano. O Fernando diz aqui, o bugrino feiticeiro, saudoso Ricardo Schuff, obrigado por tudo. Ricardo Schuff, São Ricardo Schuff, né? SAF, estilo Bahia, o meu desejo. Com um grupo internacional, né? Grupo CID, né? Acho que esse não é só o seu, esse é o desejo de todos, né? Um abraço, viu? E mais uma aqui. Sabe qual jogador custa caro de salário para um clube de futebol? Resposta: jogador ruim de bola. Não entrega resultado, afasta a torcida do estádio, afunda o time na tabela. Não só esse, né, Beto Toledo? O jogador que também vem com restrição médica, o jogador que vem com... de repente o cara é bom de bola, mas vem com histórico recente de lesões, né? Um cara que já não tem mais o mesmo... De repente é bom de bola, tem um histórico de ser bom de bola, mas já não tem, nos últimos clubes, entregado mais aquilo que dele se espera. Esse jogador é caro, né, Beto Toledo? Custa caro é o jogador que vem e não joga, né, Ortiz? Então. Seja como for, né? E o que joga mal, né? Não, sim, o que joga mal também, né? O que custa caro é o Guarani trazer um elenco aí de quase 60 atletas, né? Durante toda a 47 temporada. contratados num ano, gente. Pelo amor de Deus. Muita coisa, né? Não tem... Não faz o menor sentido, né? Não tem, assim, com os remanescentes, com mais jogadores da base, você beira 60 atletas. Isso custa muito caro. Isso, sem dúvida nenhuma, custa muito caro. Então, a incompetência custa caro. E foi incompetente na hora de montar o elenco lá no começo. Pois é. E aí ele completa dizendo que o Guarani em divisões inferiores desvaloriza a marca, afasta bons patrocinadores, tira orçamento do ano subsequente, etc. Que bom futebol é igual a dinheiro. Concordo, Fernando. Você tem toda a razão no que você está falando. Até por isso a gente diz aqui, mas só que nós chegamos a um ponto, Cleitão, que há um ano eu dizia que nós chegaríamos, quando surgiu, há um pouco mais de um ano, quando surgiu com mais força o tema SAF, ligado ao Guarani Futebol Clube, né? Eu dizia assim, nós não podemos permitir que o debate sobre se transformar em SAF ou não seja motivo de sobrevivência para o Guarani. O Guarani precisa virar SAF, senão não sai da Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Mas infelizmente nós já chegamos nesse ponto. O torcedor do Guarani hoje já tomou essa, entre aspas, em boa parte, já tomou essa decisão, né? O Guarani precisa virar SAF, senão não vai sair da Série C. Então, eu acho esse não é o caminho. Eu acho que esse não é o motivo para voltarmos, para virarmos SAF. O motivo tem que ser o Guarani precisa se transformar em SAF para crescer e voltar a ser o Guarani que todos nós conhecemos, né? Eu acho que se a gente vai por esse prisma, em algum momento a gente não vai ter mais o que falar, né? Há algum tempo atrás a gente falava assim, se não vender o estádio, se não comercializar o seu patrimônio, o Guarani não vai conseguir dar o salto e voltar a ser grande. Comercializou e não conseguimos. E agora a gente está fazendo a mesma coisa com a questão da SAF. E depois, qual vai ser a nova tábua de salvação, né? Aliás, abrindo parênteses, né, Ortiz? O misto confirma, confirmou agora, no início da noite, a ida do Vinícius Giugi para lá, né? Pois é. Até falando do Yuji, Beto, para não deixar passar o tema aí, né? Falando do Yuji, eu li uma matéria do Globo Esporte hoje que diz que, pelo menos insinua, né? Tá implícito, não tá explícito, mas está implícito, que a ida dele para o misto foi uma decisão do atleta, o Beto Toledo. Eu posso estar equivocado, mas essa é a interpretação que eu fiz da matéria do Portal GE. Eu estava ouvindo o programa, eu não ouvi a matéria, mas eu vi através de você, Ortiz. Eu vou tentar descobrir um pouco mais a fundo isso, porque causa estranheza, né? Causa estranheza. A gente sabe que no final das contas não é o atleta que define para onde ele vai ou não. Né? O que define é o interesse do clube que detém o direito, que tem o contrato, entendeu? Pode ser que o Guarani tenha desejado isso, tenha demonstrado para o Guarani que ele queria ir para ter mais participação, mas enfim, a gente precisa compreender um pouco melhor, e o Ortiz também corrigiu, né? Eu falei Mato Grosso do Sul, você vê como o tamanho da relevância do Mato clube, Grosso, né? Mas é no Mato Grosso, na verdade, o time de Cuiabá. Baita campeonato, hein? Que faz tanto tempo que ele não disputa uma divisão nacional de, assim, uma B, uma A, então acho que foi lá nos anos 70 se disputou, nem sei se disputou. Mas uma série B de campeonato é muito tempo. Inclusive usa uma camisa com faixa, viu, Beto Toledo? Então, verdade. O futebol do Centro-Oeste, Ortiz, ele só existe em Goiás, com todo respeito.
Agora que o Cuiabá recebeu uma injeção financeira lá e conseguiu alguma coisa para isso, é totalmente irrelevante, não tem nem muita coisa que dizer. Eu já disse a minha opinião, não acho que ele deveria ter saído, acho que os atletas do Guarani precisam começar a criar história e camisa aqui dentro, mas decisão feita, não temos como voltar atrás. Como é que você vai, né, criar aquela tal da criação de ídolos, né, Coitão? Mas tem faixa, né, Coitão, o misto, né? A camisa é muito parecida, aliás, viu? Deus me livre, viu, Coitão? Bem parecida, né, Ortiz? Ele vai se semi-sujar, viu, Ortiz, com o uniforme do misto. Deus do céu, né? Ô, Renato Bertani, um abraço pra você, meu amigo. Eu pude vê-lo recentemente. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Nos conhecemos quando você estava na China. Assembleia virtual para discussão da proposta, presencial só para votar. Não querem a discussão olho no olho. Então, esse é um dos penduricalhos, Renato, que eu digo que passou, né, no atual estatuto reformado do Guarani, né? Caiu o vídeo do Beto Toledo aí, viu, pessoal? Caiu o vídeo do Beto aí, já vou até... Aí, voltou o vídeo do Beto. De vez em quando eu preciso para coçar o nariz, Ortiz. Não, imagina, fica tranquilo. É intencional, tá? Se subir de vez em quando aí é por causa disso. Aí vai aparecer a foto minha e do João Pedro lá no brinco, tá bom? Fica tranquilo. A elite tá muito... Eu tô imaginando como meu olho deve estar no vídeo. Você assim, não viu? Eu tirei até o óculos agora há pouco, porque o meu olho vai lacrimejando, né? Na medida em que o programa vai, ainda mais um programa com tanta tela, né? Então, o meu olho vai lacrimejando mesmo. Eu tiro até o óculos de vez em quando. E o Coitão... que fechar... E o Coitão não é japonês, não. Ele tá com vergonha de botar o óculos, tá com o zoinho fechado lá pra enxergar alguma coisa, viu? Só pra vocês terem noção. O Coitão gosta do rádio, porque na rádio eu solto fumaça no meio, artista. Você deve estar louco aí, né? Deve estar louco aí, né? Mas vamos lá. Esse é um dos penduricalhos que passou, Renato. Apesar de o argumento, né, do atual presidente do Conselho de Administração ser que não havia uma vedação, né? Mas nem tudo que não é vedado é permitido, né? E agora no novo estatuto é claramente permitido a realização de assembleias virtuais, tá? Deixa um abraço pro Fernando de novo aqui, né? Faz mais um elogio a gente, diz que é o lar do torcedor bugrino no YouTube. Obrigado, e pede likes, tá bom? Likes aí, pessoal, vambora. O Vitorelli, o presidente é pipoqueiro igual o capitão do time. Verdade, Vitorelli, perfeita análise. Beto Toledo, as lideranças do Guarani vão mostrando a sua cara, né? O Alan Santos mostrou a cara naquela expulsão, o presidente mostra a cara agora ao fugir do debate, faltando uma hora para ele acontecer, né? O time é a cara dos seus líderes, né, o Beto Toledo? As coisas aí, às vezes vêm de baixo para cima, de cima para baixo, né? Então as pessoas veem uma certa omissão e se omitem também, mas o Vitorelli não conta porque ele é hater do Alan Santos, então não dá para levar em consideração. Ele não gosta do Alan Santos, é? Não, é hater do cara e não dá. Eu posso então dar as mãos para ele, porque eu também sou, viu, Vitorelli? Parabéns, viu? Eu sou hater dele desde 2023, viu? É jogador do Rodrigo Pastana, tá? Um abraço, irmão, tamo junto. Eu acho legal essa interação, né, Coitão, do pessoal do Bugricast com a gente. O Fernandão, você tá sempre lá nos representando também nas lives dele e tal. Eu acho legal, né? Muito bacana isso. Mostra mais uma vez a falta de vaidade, a falta de segregação, essa falta de sei lá, até de... Como é que eu posso dizer? De rivalidade. Isso não existe, né, cara? Eu tô feliz demais com o sucesso deles, pô. Eu acho que não existe rivalidade, a gente se complementa, na verdade, né, com visões múltiplas, com visões diferentes, isso é salutar para o próprio Guarani, né, Ortiz? Aliás, estava olhando ali, eu ia acompanhando o chat lá na VV8, né, e eu não sei se Ortiz, mas tinha um William Rocha acompanhando o debate lá, viu? Não, mas acho que não era aquele não, viu? Eu vi as perguntas que ele formulou lá e tal, não é aquele não, viu? Não, é o outro, viu? O Aldoliz Arena, boa noite, Aldoliz. O Graziano já tomou o brinco e vai ser o cara da SAF. Pra que eleição? Rômulo já ganhou, tava na cara. E aí, Ortiz? Boa noite a todos. A eleição tem que acontecer, a eleição é obrigatória, né? Cara, eu não gosto de trazer esse negócio pra cá, mas eu vou ter que falar, né? Na última eleição presidencial, muita gente dizia que a eleição já estava decidida, né? E que não precisava ter eleição. E a eleição aconteceu e o resultado surpreendeu boa parte da população, né? Então, eleição tem que acontecer, né, Aldoliz? A gente só sabe o resultado da eleição ao final dela, né? E sem politizar aqui, pelo amor de Deus, é só para mostrar que num processo eleitoral, de fato, tudo pode acontecer, tá?
O Eudes Azevedo, boa noite, Ortiz, Cleitão e Beto, tudo bem com vocês? Tudo bem, Eudes, e com você? Um abraço. O perfil é Narquiste NPC. De fato, a situação tem a faca e o queijo nas mãos, pois a oposição sindical goza de muito maior rejeição. Precisamos de caras novas. Mas quem seria a oposição sindical, Narquiste? Eu não vejo. Pelo contrário, Felipe Rosselli, para mim, Na dúvida também agora, Ortiz. Achei interessante o tema. Gostaria de que ele aprofundasse um pouco mais sobre isso. Pois é, porque o Felipe Rosselli é um empresário, ele não é um sindicato, né, o Beto Toledo? Ele não é um líder sindical, né? Pelo contrário, ele está do outro lado dessa ponta, né? Então, eu preciso entender qual que foi a metáfora aí, entendeu? Se existe essa metáfora, às vezes até aí a gente não conhece, entendeu? Entender o que é uma oposição sindical. Entendi, mas quero confirmar. Pois é, seria interessante, né? O Bruno Veiga, boa noite, Ortiz, boa noite, Brunão. A dica para fazer o debate acontecer é ficar esperando o Rômulo descer do ônibus ou pegá-lo de surpresa. Ficou muito feio essa desistência de última hora. Vai ter que fazer o debate na entrada do vestiário, Beto Toledo. O presidente desceu do ônibus, junta ele, tem a cadeira, tá a câmera, liga aí, vamos pro debate, Beto. Não, e ali ele vai estar, com certeza, descendo do ônibus. E aí ele vai sorrindo ainda, né? De vez em quando ele vem com cara séria também. O Romulo é um cara bom de marketing pra caramba, viu? Falar pra vocês. Se promove bem pessoalmente, vou falar pra vocês. Pois é. Até falei ontem, né, Cleiton? Ele tirou foto do lado do presidente da Chita. Só não dá pra ficar bravo porque o presidente da Chita é bugrino, né? É isso, né, Ortiz? Aí, nesse caso, dá uma amenizada, né? E assim, ó, pra pegar na saída do ônibus também tem que ser com alguns, porque senão ele cancela a entrevista, né? Pois é. Cara, eu sou sincero, eu desde o início eu falo pro Beto, você é testemunha, Beto, você não vai me deixar mentir sozinho agora, né? Eu não creio muito em que a gente tenha a oportunidade de entrevistar o Rômulo Amaro e a chapa dele aqui na Rádio Planeta Guarani. Eu não tenho essa esperança, mas o espaço está aberto para isso, Beto Toledo. Eu tenho, como eu disse, eu tenho a palavra dele de que eles virão, né? Naquele momento foi ele e o Adriano, não o Kiko, o Adriano Hintz, disse que sim, que eles virão. Eles vão se organizar para assim que começar, de fato, que tiverem instituídas as chapas, a porta vai estar aberta, é claro. Eles disseram que sim, que gostariam de utilizar o espaço. Se mudar de opinião, né? Se mudar de opinião lá na frente, não sei como pode se seguir. Então a gente vai esperar, não vou também dar munição nenhuma, vamos aguardar para ver o que vai ser dito, né? Por enquanto tem sido falado, cumprido, né? A Jair vai participar com a gente vai poder falar com outros presidentes, outros treinadores da base, em outro momento. Então, eu vou aguardar. Mas disseram, por enquanto eu tenho a palavra do presidente, tá? Eu conversei direto com ele, pessoalmente, de que ele viria. Então, estamos aguardando aqui na Rádio Planeta Guarani também. O Romulo Rosselli também já disse que vem, então acho que a gente vai conseguir ter os dois presidenciáveis aqui. Sim, perfeito. Só registrando aqui no nosso YouTube o Rodrigo do Jambeiro. Boa noite, Ortiz, Beto, Cleitão e amigos planeteiros. Só tenho a lamentar. Dessa forma não conseguimos escutar os dois lados, mas a minha opinião, ele só aparece quando convém. Quando foi necessário ele aparecer, quando o Guarani precisava de um comandante, ele sumiu. Abraços, amigos. Um abraço, Rodrigo do Jambeiro. E obrigado a vocês, amigos que não vieram aqui para o WhatsApp hoje, foram lá para o canal, né? O Álvaro Gurgueira perguntando se não seria hoje o Bugre em Foco, que agora ele conseguiu, não está no canal. Não, pelo contrário, Álvaro, tá no canal, né? Não tá na rádio, tá no canal, tá bom? Um abraço, meu irmão, tamo junto. Vamos seguir aqui, só pra gente terminar, não vai dar para abordar muito mais pauta não, porque tá dando o nosso horário já, né? O Carlos Campos, boa noite, Ortiz na escuta, um abraço, Carlos Campos, boa noite. O Gustavo, Ortiz, Beto e Cleiton, boa noite. Eu não sei se foi minha impressão, mas eu achei uma falta de conhecimento em alguns tópicos quando abordado da chapa de oposição. O que acharam? A gente até já comentou sobre isso, viu, Gustavo? Faltou aprofundamento, né, o Beto Toledo? Essa foi a sua opinião, a minha e também a do Cleitão, né? E aprofundamento em tópicos importantes, né? Eu acho que falta deixar algumas posições mais claras, né? E se aprofundar mais em temas, né? Como eu disse, ele não tem a máquina, ele não tem todos os números, mas em números superficiais todo mundo consegue chegar, então precisa estudar mais, né? Espero que quando a gente for fazer essa batina aqui na Rádio Planeta Guarani, a gente consiga aprofundar mais os temas para conhecer de fato quem é o Rosselli. Acho que isso vai vender, inclusive,
melhora a imagem dele para o sócio do Guarani. Pois é, se prepare, né? Esteja mais preparado, porque a gente espreme o limão, né, Cleitão? A gente tem tão poucos limões aqui, né, Cleitão? Então a gente espreme até o talo, né? A gente tem que sugar tudo, né? Tirar todo o suco, até para poder deixar muito claro. Eu acho que quando você aprofunda e eles trazem a resposta, significa também que eles estão preparados, né? Agora, se você espreme e o cara espana, a gente já fica um pouco mais preocupado. É isso aí. Ô, Eudes Azevedo, ontem eu falei sobre esse tema no programa, eu não gostaria nem de abordar, mas já que você mandou, né, vamos lá. Ele disse que ouviu falar que houve uma reunião sobre a SAF e a Leila Pereira entrou durante um período e parece que disse ter interesse na SAF do Guarani. Aí, em relação à SAF, seria sensacional. Um grande abraço. Tá bom, Eudes. Carlos Batista trouxe isso e muita gente está acreditando. Já criou agora, até que houve uma reunião e ela participou, né? Num primeiro momento, alguém teria convidado e ela disse que teria interesse. Agora já é uma reunião da qual ela participou. Vamos embora, vai. O perfil lá do Narquiste NPC, que falou lá do sindical, né? Ao que me parece, rola uma lavagem... Opa, isso eu não posso falar. Desculpa, não posso, Narquiste, perdão. Isso é uma acusação. Se você tiver provas disso, a gente traz aqui com as provas fundamentando tranquilamente, a qualquer momento, tá bom? Um abraço para você, tá? Fica com Deus aí, vamos junto. O Fernando Bugrino Feiticeiro, espero que as contratações sejam feitas com critério e inteligência. Chega de jogadores fora de forma, vindos de temporadas ruins, lesionados, fora de peso ou lentos. O foco precisa ser em atletas intensos, velozes, habilidosos e com um bom histórico recente. Nada de complicar, basta olhar para quem rendeu bem em 2025, quem jogou muitas partidas e mostrou consistência. Esse é o caminho, né? O caminho ideal, né? Só lembrando, nós vamos montar um elenco que vai jogar a Série C também, né? O simples funciona, é só fazer bem feito, concordo. E o Narquiste voltou com um outro tema. Vamos lá. A imprudência do Alan Santos é perdoável, mas a falta de conversa com o Eberlin, dirigente com as calças nas mãos, sem um puto no bolso para pagar os salários nas vésperas do derby, é imperdoável. Então, mas aí, será que ele aceitaria, o Narquiste? Será que ele aceitaria? Né, Beto Toledo? Nós tocamos nesse tema naquela época, né? O Beto até falou, olha, pode ter certeza que ele não aceita, ele vai tratar como uma provocação, né, Beto? Lembra? Não tenha dúvida, Otis. O pouco que eu conheço o Eberlin, bélico como ele é, você pode esquecer. Se chegasse alguma coisa nesse sentido para ele, ele poderia até tornar público, inclusive, isso, e sem chance. Isso não aconteceria. Pois é, e o Cleitão Vendemiato, agora a provocação do Diego Torres não deixou de ser provocação, né, Cleitão? Na entrevista do próprio Fernandão Piruístico lá, né? Agora ele até entende que não foi bem isso, mas que ele tentou motivar os atletas do seu elenco. Aliás, alguns perfis dão conta de que ele está se acertando com o Brasilense, olha só. Pois é, eu ouvi falar também. O Sidney Lima é um dos componentes da chapa do Felipe Rosselli. É fake, viu, gente? Essa história do Brasiliense é fake, tá? Mas tá surgindo aí, né? Deixa rolar. Não, mas é fake. Mas deixa rolar, Beto. Eles deixa rolar. Desmintam. Não, mas ele tem proposta, viu, Ortiz? Tem proposta boa, inclusive, mas não é do Brasiliense, não. Eles que desmintam, né? Erraram até o nome do ex-senador lá esses dias, né? Quando falaram. Chamaram de Eduardo Estevão, né? Que coisa. O Sidney Lima é um dos integrantes do CA, da chapa do Felipe Rosselli. Ele diz aqui, o Sidney Lima 5382. Todos os 3 integrantes da chapa são empresários. Nós sabemos, por isso que eu até estranhei esse lance aí de sindicalista, né, Cleitão? Eu não entendi muito essa não, né? Não, eu até desconfiei, mas deixa pra lá também. Pois é, o Eduardo Lacerda também, estamos acabando aqui, viu, gente? O Eduardo Lacerda diz que será que o Rômulo não foi no debate porque em cima da hora a blusa da sorte dele estava suja? Olha, Beto Toledo, aquela blusa caramelo do Rômulo estava suja, não pôde ir pro debate? Temos um ponto, Ortiz. Pode ser que tenha acontecido isso, sim. A gente precisa se aprofundar e descobrir essa mística agora. Não tinha parado para pensar por esse prisma, hein, o Cleitão Vendemiato? Não tinha parado para pensar por esse lado, viu? Eu não consigo me conformar toda vez que traz isso. Que camisa da sorte? O Guarani ganhou o que com a camisa da sorte dele? Na camisa é blusa, é uma blusa caramelo lá com o símbolo do Guarani. E o Narquiste diz que a estratégia da situação consiste apenas em não dar holofotes para a oposição, daí a falta de diálogo.
Tem lógica isso, tem lógica. Só que o que aconteceu hoje foi exatamente o contrário, né, Beto Toledo? Ao não ir, ele abriu exatamente espaço para que a oposição falasse. A oposição ganhou o holofote sozinha hoje, né? Toda vez que isso acontecer, eu disse que ele não comparecer num programa, provavelmente vão colocar o Rosselli para falar no lugar. Sim. Eu entendo que ele vai falar em duas emissoras que são de grande alcance em Campinas, pelo menos em duas, acho até que fala. Amanhã ele vai estar na Rádio Brasil, se eu não me engano, na hora do almoço, tá? Com Elias Aredes. O Felipe Rosselli, tá? Deve estar na Rádio Brasil amanhã. Não, tô falando do Rômulo. Ah, tá, o Rômulo. O Rômulo vai falar ainda como presidente, de acordo com as emissoras, né? Não como candidato. Mas aí a emissora pergunta o que ele vai fazer de melhor caso ganhe a eleição, né, Beto? Aí não tem contexto eleitoral, né? Então esse é o grande problema. Mas eu tenho certeza que ele vai falar com as duas, né? Com as duas emissoras de maior alcance aí, e talvez nas outras três. Não sei, tenho dúvidas. Porque tá me parecendo que o Rômulo não tá querendo ser confrontado. Isso é ruim, tá, Rômulo? Isso é ruim, você precisa ser confrontado, sim. Tá? Até porque quem não deve não tem problema nenhum de ser confrontado. Né? Você precisa ir. Eu, candidato, se eu fosse candidato, eu gostaria de ir exatamente onde as pessoas se opõem a mim. Porque se eu tenho tudo muito bem desenhado, muito bem explicado, sei o que eu tenho para apresentar, é a chance exatamente de quebrar alguns mitos, de destruir alguns argumentos, entendeu? Quanto mais provocado eu for, melhor eu vou me sair. Então, vamos ver como que vai se discorrer agora. Mas o Rosselli, eu tenho certeza, como oposição, ele tem que estar em todas as mídias possíveis e imagináveis. Né? Pois é, e pleitear esse espaço também, né? Pleitear esse espaço, porque se um está sendo ouvido como dirigente fazendo campanha o tempo todo, o outro tem que pleitear, ser ouvido como pretendente ao cargo, né? Não adianta, né? Não vou fazer palanque, mas aí tá fazendo palanque para a situação, você não faz palanque só para a oposição, né? O professor Carlos Eduardo, nem é esse o contexto do programa de hoje. Ele pergunta o que nós sabemos nos bastidores. Nada, no programa de hoje nada, porque ele está acabando. E agora nós vamos ter um momento aqui de lavar o coração. O Beto Toledo vai se despedir da gente, aí deixa o Beto fazer as suas considerações com a maior sinceridade do mundo sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu hoje, Beto. Esse é o momento para você falar de peito aberto aí, fazer as suas reais considerações no final desse nosso Bugre em Foco. Bom, Ortiz, lamento, assim como todo torcedor bugrino, a não presença do Rômulo. Compreenderia o argumento dele caso tivesse vindo antes, né? Talvez na segunda ou na terça-feira no máximo, porque, de fato, não tem como negar, o Júnior Paes é irmão de um candidato da chapa de oposição. Então, ele poderia não se sentir à vontade nesse ambiente, ele poderia discutir, inclusive, as regras do debate. Olha, eu vou aí na sua emissora, mas desde que você não faça parte da programação, enfim, poderia ter sido feito de alguma maneira. Acho ruim ele ter fugido disso, e entendo o argumento que ele vai usar, mas poderia ter feito antes, né? Já que ele decidiu não ir ao debate. Uma hora antes do debate, eu acho que é absolutamente deselegante fazer esse tipo de coisa, não só com as pessoas, com os profissionais que estavam lá, mas principalmente com a torcida, quer dizer, principalmente com os profissionais, mas também com a torcida bugrina, que estava esperando, né? Então, acho que inclusive se fosse um debate, teria tido uma adesão muito maior da torcida. Com relação ao que virou uma sabatina com o Rosselli, não tinha como fazer de outra maneira, correto, né? A tomada de decisão ali. Acho que alguns assuntos poderiam ter sido mais aprofundados, como a gente falou antes. Eu tenho muitas questões a fazer para o Rosselli, que a gente precisa entender melhor quais são as bases que ele pretende presidir o Guarani, né? Tem muita coisa para ser perguntado e que ele pode se aprofundar, mesmo não sendo a situação, mesmo não tendo todos os números na mão, como ele diz, né? Mas ele consegue se aprofundar, e espero que ele estude bastante, ele se prepare bastante, porque quem está assistindo são os eventuais eleitores dele, né? Que vão possivelmente votar na chapa dele. Então, nas próximas vezes que ele for falar, amanhã eu não sabia, já tem aí o Elias Aredes lá na Brasil, na hora do almoço. A gente vai acompanhar de perto aí todas as vezes que ele abrir o microfone, assim como o Rômulo também. Acho que a gente precisa falar um pouco mais profundamente, Ortiz. Superficialidade em eleição não cabe. Aí é mais fácil ficar no modelo vídeo-rosto, sabe?
que muita gente faz, inclusive, por aí, né? Ou seja, não é com debate nenhum, simplesmente vídeo coloca lá editado na rede social, fazendo... Coloca um vídeo na cara, grava o vídeo lá, faz as edições necessárias na hora, sorrindo na hora correta e vai soltando na rede social com proposta, entendeu? Aí é assim, para mim, que se trata a superficialidade, porque daí não tem pergunta, não tem questionamento daquilo que foi respondido. A gente precisa tratar um pouquinho mais a fundo do Guarani, Ortiz. Pelo menos eu espero que isso comece a acontecer a partir de agora. Foi um começo, né? Foi um primeiro passo, mas a gente tem alguns passos agora durante o mês de novembro e dezembro. Espero que seja mais um pouco mais agradável. Tô nessa também, viu? Tô nessa também. Ô, Cleitão Vendemiato, esse é o seu momento também, viu? É o momento de você fazer as suas considerações sobre o que aconteceu ou não aconteceu na noite dessa quinta-feira, Cleitão. Ortiz, para mim, uma frustração. Uma frustração porque a eleição, ela busca o associado, mas o governo, a gestão, ela precisa visar o torcedor, né? Porque a razão de existir do Guarani Futebol Clube é um torcedor. O Rômulo adotou, depois do não acesso, o discurso de que ele é o que mais sofre porque ele é um torcedor, né? Desde os 8 anos. Desde os 8 anos de idade, então ele é o que mais sofre. Mas se recusou a conversar, a dialogar com os torcedores, que assim como ele também sofre com a situação que o Guarani vive, né? É uma pena, e aí eu faço coro, sim. Para mim, o Rômulo amarelou, o Rômulo arregou, né? Por mais que para ele seja benéfico, quem está na máquina não precisa debater para ganhar a eleição, mas se perder a eleição, traz como gestor atual da máquina uma vergonha imensa. Então, eu gostaria muito, lamento demais não ter ouvido as propostas. Acho que o debate foi montado para que as propostas viessem, e justamente por não haver o debate é que acabou ficando um pouco raso demais. Aconteceu, e eu quero muito ver isso aprofundado no decorrer do processo eleitoral, Ortiz. Sim, tudo que aconteceu depois foi consequência do que não aconteceu, né? O que não aconteceu causou tudo o que aconteceu depois, né? Inclusive, o que nós questionamos aqui das opiniões, das falas, né? Do tudo mais, né? Talvez até da conduta equivocada, não posso nunca dizer errada, mas equivocada, da postura equivocada, né? Isso é consequência do que não aconteceu ou do que aconteceu, né? Todo mundo se frustrou ali. Eu entendo, cara, entendo total. Se eu estivesse no lugar do Júnior Paz, eu também ficaria puto da vida, com certeza. Pô, faltando menos de 1 hora para começar o debate, a gente anunciou isso há 1 semana, né? Todo mundo lá na expectativa. Aí o cara me manda 1 hora, faltando menos de 1 hora, uma mensagem dizendo que não vem, né? E tal. Ó, a gente está terminando aqui o programa, eu vou fazer também as minhas considerações aqui finais, só agradecendo aqui ao Fernando de novo, né? O Bugrino Feiticeiro, ao Carlos, que é o Conectando Vidas, o DNA, né? Parabéns pelo programa, resenha muito coerente. O Narquiste diz que a questão mais importante seria saber de onde vem o dinheiro, quem tem cacife para sustentar uma equipe. Vide o exemplo da associação, não tem como se sustentar. Narquista, eu poderia responder para você o seguinte: eu não espero que surja um presidente com dinheiro para resolver os problemas do Guarani, tá? Essa é a receita que eu acho que não vai acontecer, tá? Mas eu nem vou me estender nesse tema não, porque eu entendo que boa parte da torcida tem essa esperança de um mecenas, de um messias, de um cara que venha e que salve o Guarani, né? Abrindo mão de rios e rios de dinheiro. Isso não vai acontecer. Por isso que eu sempre defendo um trabalho, né? Um trabalho, uma equipe de trabalho capaz, profissionalismo, não o dinheiro do presidente, né? Mas o dinheiro captado pelo Guarani no mercado, né? Com trabalho, com muito trabalho, né? Um abraço, viu? Obrigado também ao Dantas, que já está dando um bom descanso a gente. Ó, eu vou dizer o seguinte, Rômulo, ficou muito feio. Agora vou olhar até para a câmera aqui, ó. Eu vou até tirar o óculos, porque eu não vou olhar para mais nada agora. Ficou muito feio. Tá? De verdade, você não tinha o direito de tomar a postura que você tomou. Você sabia da formação da chapa desde segunda-feira, quando os nomes foram anunciados. E se você disser que não sabia, eu vou dizer que você está mal assessorado, que é pior ainda do que não saber, tá? Já que nós estamos cobrando aqui uma equipe de trabalho, profissionalismo, e a sua proposta é toda baseada no profissionalismo, as pessoas que te assessoram tinham a obrigação de dizer, olha, você recebeu um convite na semana passada para participar de um debate no canal, mas o irmão do dono do canal é candidato na chapa da oposição.
Isso era obrigação de quem te assessora, tá? Então, me desculpe, eu não aceito a desculpa que você deu, não aceito o argumento que você deu, apesar de entender o seu argumento. Não aceito, tá? Espero que você não se furte a falar com o torcedor do Guarani, espero mesmo, de verdade, e espero que você esteja preparado para responder perguntas pertinentes ao Guarani Futebol Clube sem fugir delas. Porque pode ter certeza, apesar de dizer eu não vou opinar, se eu fizer ou formular, ou alguém da minha equipe formular uma pergunta e eu perceber que essa pergunta não está sendo respondida, eu sou o primeiro a dizer, olha, não respondeu a pergunta. Tá? Eu sou o primeiro a dizer, a pergunta não está respondida e vou insistir nela. Tá? Por mais superficial que seja o tema. Então, aprenda com os seus erros. O que você fez hoje foi um erro. Você hoje deixou o torcedor do Guarani na mão, mais uma vez. Tá? O torcedor que já na sua mão viu o Guarani não por sua culpa exclusiva, mas também por sua culpa, porque você era integrante do Conselho de Administração, né? Rebaixado na última posição no ano passado, você deixou o Guarani na mão. Né? Brigou contra o rebaixamento até a última rodada no Paulista do ano passado, dessa vez vocês não deixaram na mão, mas ficou com aquilo na mão. Né? Nesse ano, o não acesso à Série C deixou o torcedor do Guarani na mão. E hoje, o seu não comparecimento a um debate que você aceitou participar, deixou o torcedor do Guarani na mão. Tá? Então, profissionalismo é isso. Profissionalismo é muitas vezes ligar o microfone sem ter o que falar, mas ligar o microfone para falar do Guarani com essas pessoas todas que estão aqui do outro lado ouvindo e hoje assistindo. Isso é profissionalismo e olha que eu não sou profissional. Tá? Então... já que você prega tanto profissionalismo, cumpra com profissionalismo. Aceitou o debate? Vai para ele. Ainda que seja para lá e ficar mudo, não responder nada, mas vai para ele. Tá? Então, Vendemiato, obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Valeu, Ortiz. Grande abraço para você, para o nosso amigo internauta, para o Beto Toledo, e a gente vai se falando. Agora só na terça-feira com o Bug Online, mas vamos ver se a gente consegue participar de mais alguma coisa até chegar lá, porque senão a espera é muito grande. Valeu! Valeu. Beto Toledo, um abraço pra você. Vai lá cuidar do João Pedro também, vai jantar, que você deve estar com fome, que nem eu, Beto. E a minha mulher tá preparando a comida aqui, o cheiro tá forte. Bora lá, Ortiz. Hoje não deu, né? Quando tá sem imagem, a gente vai dando uma migué comendo aqui por baixo, aqui e tal. Hoje não rolou, né? Hoje ficou mais complicado um pouco. Mas é isso, acho que conseguimos entregar, apesar de não ser o objetivo, né? O objetivo era realmente... comentar um debate, mas nós conseguimos fazer algumas horinhas aí de resenha e falar um pouquinho. Grande abraço, Ortiz, grande abraço, Cleiton Vendemiato, prazer poder fazer pela primeira vez em vídeo aí, grande abraço para todos os nossos amigos da Rádio Planeta Guarani, também daqui do canal Planeta Guarani, e tamo junto, Ortiz. Segunda-feira a gente talvez volte a se falar e vamos entender como é que vai ficar a programação. Não, na verdade, segunda-feira a gente volta a se junto, falar, né? A gente com certeza volta a se falar, eu, você e o Cleitão e o Jairo Blum. O Fernandão, perdão. Fernandão e o Jairo Blum. Aliás, vai ser difícil liberar o Jairo em 1 hora com você, o Fernando e eu perguntando aí. Então, vamos ver até onde vai. O Jairo tá com um neném pequeno lá, do Ortiz. Eu sei. A demanda dele, daí isso talvez tenha dificultado um pouco, mas enfim, vai ser importante também ter mais essa. Abraço, pessoal. Valeu. Pessoal, obrigado mesmo de coração. Esse é o nosso projetinho aqui, pelo menos nessa entre-safra, tá? Depois a gente pensa em criar novos conteúdos para o canal e tudo mais, mas nessa entre-safra aí, entre o final da Série C e o começo do Campeonato Paulista, a gente vem com esse formato do Bugre em Foco, tá bom? Obrigado mesmo de coração, tivemos bastante gente assistindo, deixa eu ver quantos nós tivemos aqui ao todo. Eu tenho em algum lugar isso aqui, pera lá, vamos lá. Deixa eu ver se teve mais do que na anterior e tal. Não que isso sirva para muita coisa também, né? Não norteia o nosso trabalho, mas vamos ver aqui. Pô, teve bem mais, 475 aqui, né? Visualizações. Muito obrigado. O anterior tinha tido 380 e pouco. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração a todos vocês. E a partir de amanhã, 12h30, esse programa vai para as reprises da Rádio Planeta Guarani também, tá? Muito obrigado a todos pelo carinho da companhia, a todos que mandaram suas mensagens interagindo hoje exclusivamente no nosso chat. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Corujô, né? Dessa vez Corujô com imagem. Corujô com imagem ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani. Deixo como sempre meu grande abraço a todos. Meu até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima, viu? Valeu, gente, tamo junto e vai Bugrão! Ô Rômulo, não foge mais não, Rômulo, vem pra resenha, vem pro debate,
Pegou mal, presidente? Vambora. Valeu, Cleitão. Valeu, Beto. Tamo junto.